the same spirit, let's welcome the apostle. Glória a Deus. Ngatingogamuchira munhu waMwari zviri nani. Vamos receber o homem de Deus muito melhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. On this victorious day, let us welcome the man of God Nesse once dia again. vitorioso, vamos receber o homem de Deus mais uma vez. Glória a Thank you, Jesus. Deus. Amém. Praise God. Let us also receive the Godhead. Vamos receber também a Trindade. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Yes, yes. Aleluia. We receive you, Jesus. We Te recebemos, receive Jesus. you, Holy Te Spirit. recebemos, Espírito We receive you, Santo. the Father. Te recebemos, Pai. Podemos melhorar, podemos We can make receber. it better. Glória a Deus, glória a to Deus, God. glória a Deus. Glória Thank a you, Deus, Lord. glória a Yes, Deus. yes. Eu sei, você pode passar. I know you can pass that. Pode passar aí. You can pass that. Vamos receber Nosso Senhor Jesus Cristo. Yes. Aleluia. Ele que faz grandes obras. Na cruz, receba Jesus. Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Jesus. Thank you, Te Lord. adoro, Jesus. Yes, Lord. E akaita basa rinotyisa pa chikomo cheKalvari. Ele fez bom trabalho na cruz. Glória a Deus. Amém. Wakakodzera nerumbidzo. Ele merece todo louvor. Wakakodzera nerumbidzo. Ele merece todo louvor. Glória a Deus. Amém. Taisava pano dai asipo. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Toda kutenda kufa kwake manherano Queremos zvekare. agradecer a morte dele. Uri une muridzi kuna Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Celebra Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Aleluia. Lord. Amém. Glória a Deus. Thank you, Lord. Ukuru wenyu, ukuru wenyu Baba, ukuru wenyu, ukuru wenyu Baba, ukuru, ukuru, ukuru. Ukuru, ukuru wenyu Baba, ukuru, ukuru, wenyu Baba, ukuru, ukuru, sua grandeza Deus, ukuru, ukuru, É uma música muito simples. Mas vou te assinar. Papá conhece essa música. E outros zimbabueanos aqui conhecem. Glória a Deus. It's just saying that o curuenho. Essa música está a falar a sua grandeza. Unoshamisa. É maravilhoso. Na imatengano taura jo curuenho. Os céus falam sobre a sua grandeza. Ne uchene wenho.
a sua santidade. É muito simples. Amém. Glória a Deus. Ok, ngatingotenda Mwari zvekare. Mwari vatitire zvakanaka. Que Deus nos abençoe. Mwari vatitire zvakanaka manheru anaya. Que Deus nos abençoe essa Ngatitore zvigaro noite. zvedu. Podemos sentar. Glória a Deus. Thank you, Jesus. Mwari ngavakudzwe. Deus seja louvado. Nasi izuva rakatikoshera Hoje é um dia muito importante rekufa kwaKristu Jesu. da morte de Jesus Cristo. Basa guru rakaitwa pachikomo cheCalvary. Grande obra feita na cruz. Haleluya. Dai Jesu asina kufa dai tisiri pano nasi. Se Jesus não morresse, não estaríamos aqui hoje. But kufa kwaKristu Jesu Mas a morte de Jesus Cristo kwakareplace life matiri. representou vida em nós. Glória a Deus. Harisi zuva rekungotora nje. Não é dia de você levar-se normal. Izuva rinoera. É um dia sagrado Rinotaura upenyu kwatiri. que fala sobre a vida para nós. Pana akazvipa. Alguém entregou-se. Pana akazviramba. Alguém negou a sua vida Glória a Deus. Amém. Kuti tirarame nasi. para podermos viver hoje. Praise God. Amém. Toda kutenda futi. Queremos agradecer novamente. Ngatingombera maoko takagara Uma patakagara. salva de palmas enquanto você está sentado. Ngoti makaita yenyu Jesu. Diga obrigado, Jesus. Say it from the depth of your heart. Makaita yenyu Jesu. Fala do fundo do seu coração. Obrigado, Jesus. Makandipa upenyu. Me deu a vida. Ndinotenda. Eu agradeço. Hallelujah. God bless you. Deus abençoe. Amém. Toda ngokugamuchira manheru anaya. Eu vos recebo essa noite. Manheru anoera. Uma noite sagrada. Hallelujah. Amém. And ndongotenda Mwari kuti uvapo hwake uripo. E eu agradeço a Deus porque a sua presença está aqui. Idei riri kurepresenta zvaakaita. É um dia que representa aquilo que ele fez. Ende anogona kuita zvimwe zvinhu. E ele pode fazer outras coisas. Hallelujah. Amém. Kana tikatondera zuva iri Se nós recordar este dia nekutenda nemwoyo yedu, com fé em nosso coração, anogona kuita zvimwe zvinhu manheru anaya. ele pode fazer alguma coisa essa noite. Tikabva muno tashandurwa. Podemos sair daqui transformados. Glória a Deus. Amém. Okay. Nyaya yerufu rwaKristu Jesu chinhu chinobata. Assunto de morte de Cristo é algo tocante. Ndo vanhu vaita kunge vaitaka kujairira Mesmo parece que as pessoas habituaram-se. nekuti chinhu chinoitwa yeli. Porque é algo que acontece anualmente. Zvekusvika pakuti munhu muKristu anosvika pakujairira kuti izvi taakuzviziva kune Páscoa. Até no ponto que cristão habitua, diz isso aqui já sei. É Páscoa. Ndosaka muchiona vamwe vanhu havana kuchikoshesa, havana kuuya. Por isso que vê outras pessoas não valorizaram e não vieram. Iwe unogona kunge wauya futi asi usiri kuziva chawavinga. Você também pode estar aqui, mas sem saber o motivo. Glória a Deus. Amém. Kune vanhu vazhinji vanoita zvinhu Tem pessoas que fazem coisas, asi vasingazive chavari kuzviitira. mas sem saber o motivo pela qual estão a fazer. Dai Mwari vatibatsira. Que Deus nos ajude. Ndanchitaura maskati pataona nguva yekunamata kumba. Eu estava a falar hoje à tarde em casa, Ndichitaura nevana vangu. a falar com os meus filhos, Ndikati kubva nezuro ndanchiverenga soko raMwari manheru. que desde ontem eu estava a ler a palavra, Ndichiedza kutsvaga mascriptures a tentar procurar escrituras anotaura zvandinoziva. que falam coisas que eu sei. Nokuti kufa kwaKristu Jesu I know. Porque a morte de Jesus Cristo eu conheço. But ndachida kuti ndinzwe futi mumagwaro Mas também queria verificar nos livros, kuti mweya waMwari undizarurire futi kuti iri zuva iri rirambe riri chinhu chitsva kwandiri. para o Espírito Santo revelar de novo para mim, para esse dia continuar a ser novo para mim. Haleluya. Amém. Makusei ndobva ndamuka futi ndobva ndatanga kuverenga soko E raMwari. de manhã comecei a ler de novo a palavra de Deus. Chingoti Mwari ndizarurire chinhu chakavanzika ichi chekufa kwaKristu Jesu chandinoziva. A dizer, revela para mim isso sobre a morte de Cristo que eu já conheço. Asi kuti chirambe chiri chitsva Mas mandiri. para continuar a ser nova coisa. Chirambe chichireva zvimwe zvinhu kumweya wangu. Continuar a
significar algo no meu espírito. Saka patanga chinamata masikati. Quando estávamos a orar à tarde, Ndikati kuvana vangu vamwe vanotongoritora day seriri ordinary day. falava para os meus filhos que as pessoas levam esse dia como se fosse ordinário. Mumwe munhu anotombopinda musoko kuti anzwe kuti zvanga zvakamira sei kutambudzika kwakaita muchindo. Alguém não entrou na palavra para buscar como é que essa pessoa sofreu mesmo. Mumwe munhu anotombonamata. Alguém não orou. Glory a Deus. Amen. Ndanchivaudza ndikati chinhu chatadzisa makristu kuenda mberi ihabhito. Coisa que impede cristão de avançar é hábito. Mweya wekutojairira chaiwo. Espírito de habituar. Glory a Deus. Amen. Vanhu vanosvika pakujairira. Ndanchipa example ndikati even kwatiri anointing ukaijairira inosvika painosvika pakusaproducer. Eu dava exemplo conosco, mesmo a unção, se habituar muito, chega a um ponto que já não faz nada na sua vida. Glory a Deus. Amen. Not kuti munhu wamwari asisina mafuta. Não porque o homem de Deus já não tem poder, But kujairira mas kunoita unção, kuti Mwari mas habituar faz com que Deus vamire kuita zvinhu matiri pare de fazer coisas nas nossas vidas kana kuti mauri. ou na sua But vida. anointing inenge chitorimo but mauri because wajairira A unção existe, mas porque você habituou, haizogona kuita chimwe chinhu. já não consegue fazer algo. Glory a Deus. Amen. Saka kune vamwe vanhu zuva iri harina charatomboreva. Para outras pessoas, esse dia não tem significado. Hauna pawambopindawo even mascriptures. Não tem momento que você entrou nas escrituras, Because soko raMwari ndo rinotaura zviri nani porque é a palavra de Deus que fala kudarika zvatinoziva. mais do que aquilo que sabemos. Saka kubva nezuro Desde ontem, ndofunga ndarira kuma1 eu dormi às 1. ndanchingoverenga Eu estava a ler, ndichingoti Mwari rambai muchitaura a dizer, Deus continua a falar nekufa kwaKristu Jesu kwandinoziva. sobre a morte de Jesus que eu conheço. But pamunondizarura my faith it grows. Mas quando revela para mim, a minha fé cresce. And I'll continue to know the importance E vou continuar a saber a importância of this day. deste dia. Glory a Deus. Amen. Saka I was sharing that with my children. Eu estava a compartilhar com os meus Ndikati filhos. mwangu wamangomuka. Às vezes só acordaram, But zuva iro rinogona kutoita chimwe chinhu muupenyu hwako kana ukariziya. mas esse dia pode fazer alguma coisa na sua vida se você saber. Hallelujah. Amém. Glory a Deus. Amen. Dai Mwari vabatsira church. Que Deus ajude a igreja. Hallelujah. Amém. Ndanga ndichiverenga kuna Luke chapter 23. Eu estava a ler no livro de Lucas 23. Ndichangopfuura pasiripo pandiri kuparidza. Não é onde eu quero pregar. Nai pandanga ndichiedza kutsvaga kuti zvakambofamba sei kuti Jesu Quando eu estava a tentar ir em busca, como aconteceu que Jesus azosvika pakurayiwa. chegou no ponto de morrer. Glory a Deus. Amém. We all know. Nós todos temos conhecimento. Hapana asingazivi Ninguém não sabe kuti Jesu akauya on a mission. que Jesus veio por uma missão. Zvaizikanwa kudenga kuti Jesu achaita sei achafa. Era sabido no céu que Jesus ia morrer. Iye aitoziva kuti ndiri kuenda kunofa. E ele também sabia que ia para morrer. Asi nyika yange isingazivi kuti Jesu ari kuuya kuzoita sei Mas o kuzofa. mundo não sabia que Jesus vinha para morrer. But Jesu Mas Jesus and the kingdom e o reino vaizviziva kuti tiri kuenda kunoita sei. Jesu ari kuenda panyika ari kuberekerwa kufa. sabia que Jesus está a vir na terra, está a ser nascido para morrer. Ari kuuya kuzoponesa Está a vir salvar kudarikidza nerufu. através da morte. Glory a Deus. Amém. But hapana kusanangurwa munhu Não se escolheu pessoa achauraya Jesu que ia matar Jesus kana kuti achakonzera rufu ou que rwaJesu. ia causar a morte de Jesus. Tiri kunzwanana? Amém. Misheni yaJesu yekuuya kuzofa yaizikanwa. A missão de Jesus vir morrer conhecia-se. Asi hapana kutaurwa eprofesi yekunzi achaurayiwa naJudhasi. Mas- Achakonzerwa achapinda mudeath yake through Judas. Mas não estava escrito que Jesus ia morrer através de Judas. Glory a Deus. Amém. But pana ndichiverenga kuna Luke chapter 23. Mas quando eu lia no livro de Lucas Unza Bible 23, ndiverenge mchana. Because kune vamwe vanhu vane kutadza tem pessoas que pecam, not kuri muurongwa. não que está no programa, Kuti Mwari vari kuti izvi Planejado. zvichazadzikiswa naJudas. que isso vai ser cumprido com Judas. He was not in the plan of that. Não estava naquele plano, But kuda. mas eu querer. Amém. Tiri tese. Amém. Okay, I think it's Luke chapter 22. Pana Luke chapter 22 ndongoverenga mbichana. Eu vou ler um pouco. Pavesi ya 1. Lucas 22, versículo 1.
Now the feast of unleavened bread, called the Passover, was approaching. And the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the 12. Versículo 1. Nesse tempo estava se aproximando a Páscoa, festa judaica, durante a qual só se comia pão sem fermento. Os sacerdotes principais e os mestres da lei estavam planejando a morte de Jesus, tentando encontrar uma maneira de fazer isso sem provocar uma revolta, pois eles tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Hallelujah. Amém. Tikupanzwa nditi? Amém. Ya time Passover. Já é tempo de Páscoa. The priests O sacerdote and the teachers of the law e os mestres da lei, vanga vaine moyo kuda kuuraya Jesu. eles tinham a vontade e o desejo de matar Jesus. Vaida kumubvisa to rid him off, kumuuraya. Eles queriam lhe tirar, queriam matar, Asi vaitya vanhu. mas tinham medo do povo. Tiri kunzwanana? Amém. Asi vaitya chi? O povo. Vanhu. Amém. Glory a Deus. Amém. Then Satan. Então Satanás, Soko ramarati zvino Satan akapinda muna Judas. a palavra de Deus disse, Satanás entrou em Judas. Kutaura kuti Judas Quer dizer que Judas hazvisi muplani yekuti Jesu achauya kuzofa. não está no plano que Jesus virá para morrer. Asi achaita kuti Jesu akwanise kufa ndiJudas. Mas quem vai causar a morte de Jesus é Judas. Yanga isiri prophecy. Não era profecia. Chakauya seprophecy ideath yaKristu. O que veio como profecia é a morte de Cristo. But achakonzera kuti death yaKristu iitike Mas quem ia causar a morte de Cristo haina kutaurwa. não foi mencionado. Glory be to God. Amém. Satan akapinda muna Judas. Satanás entrou em Judas. Sei akapinda muna Judas vese vanga varipo vari 12. Por que entrou em Judas e tinham todos os 12? Amém. Glory a Deus. Amém. Sei Satan akatsvaga kupinda muna Judas. Por que Satanás escolheu entrar no Judas? Pane vanhu 12. Dentre 12. Nekuti Judas anga asiri ega the disciple. Porque Judas não era o único discípulo. Wekuti Judas anga aripo ari ega. Saka Satan akatsvaga. Nawo akatsvaga nokuti panga paine one. Senão podia dizer Judas era o único, então Satanás não encontrou outro. Because soko raMwari kuti hanzi, then Satan entered Judas, called Iscariot. Porque a Bíblia está a dizer, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, Mumwe weva 12. um dos 12. Glory a Deus. Amém. Coração. Amém. The heart. Judas was greedy. Judas era goloso. Tikunzwanana? Judas was what? Greedy. Amém. Anga ine makaro. Ele era muito goloso. Kune vanhu vari kutumwa kana kuti vari kupindwa naSatan kuperekedza kuparadza chechi yaMwari, kingdom. Tem pessoas que estão a ser entradas com demônios para poder destruir a casa de Deus, que é o reino, Nekuda kwegreediness. por causa de golosice. Hallelujah. Amém. Satan akapinda muna Judas Satanás entrou em Judas kuti azadzise mission para cumprir a missão yaifanirwa kunge ichiitwa naJesu, que Jesus deveria passar, asi enge isina akasarudzirwa kuzadzikiswa. mas não tinha o escolhido para cumprir a missão. Amém. Dai Mwari vatibatsira paFriday noi. Que Deus nos ajude nesta sexta-feira. Amém. Zvimwe zvinhu zviri mauri. Outras coisas que estão em nós. Glory a Deus. Amém. Zvinoita kuattracta Que atrai Satan. Satanás, Dai zvafa. que morre. Dai Friday ino. Que essa sexta-feira, Zvinhu zviri mauri coisas que estão em nós, zvinoattracta Satan que atrai Satanás kuti ushumiri hwaMwari uparare. para a obra de Deus morrer. Even imwe mission Mwari yavanenge vachida kungoti tipfuure nepo sechechi. Mesmo uma missão que Deus quer para nós passar como igreja. Kana kuti chechi inofanira kutambudzika neapo. A igreja tem que sofrer nesta área. Haikona kutendera Não pode kuti permitir Satanás akushandise usar pakutambudzika kwechechi você yaMwari. no sofrimento da igreja. Hallelujah. Manerana yadai zvafa. Essa noite tem que morrer.
Amém. akapinda in one of the 12 Entrou num dos 12. kutaura kuti satani haapinde muchechi yese Quer dizer que Satanás não entra em toda a igreja. anotsvaga one Ele escolhe uma pessoa ane mwoyo que usiriwo. tem coração contrário. Nhasi mwoyo wako ngauite right. Que o seu coração hoje esteja certo. Glória a Deus. Amém. Iva nemwoyo uri right Tenha um coração bom unoattracta que zvakanaka. atrai boas coisas. Ngatinzwe soko ramwari. Amen. Thank you. Amém. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. 4. E ele foi falar com os sacerdotes principais e com os oficiais da guarda do templo para discutir qual seria o melhor jeito de lhes entregar Jesus. Glória a Deus. Ndoda ngoti ndipfure nepo Eu só estava a passar kuti munzwise kuti chii chakaitika kuti Jesu afe. para perceber o que aconteceu para Jesus morrer, Kusvika ndasvika papreaching yangu. até chegar na pregação. Now the benefit of the death. Benefícios da morte. Ndo preaching yangu É a minha yandinayo. pregação. Amém. Vanhu ndoda ngotaura kuti muzive kuti chii chakamboitika Estou a falar só para saber o que aconteceu, kuti musazoshandiswawo futi para não serem usados também pakuparadza kingdom yaMwari. em destruir o reino de Deus. Glory be to God. Amém. Pa 4 No 4, ini ndaifunga kuti machief priest ndo akavinga Judas. eu pensava que eram os sacerdotes que foram ao encontro de Judas. Paverenge futi naleti, pastor naleti. 4. E ele foi falar com os sacerdotes principais. Mirambichana. Ani? Judas. Ah? Judas. Ndiani akaenda? Quem foi Judas? Satana apinda muna Judas. Depois de Judas, de Satanás entrar em Judas, Aya maprista ari kuzvitsvagira haana kutaura zita remunhu. os sacerdotes estão em busca, mas não mencionaram o nome de ninguém. Hapana wavafambira. Não andaram para ninguém. Glória a Deus. Amém. Vari in a discussion Estão numa conversa. kuti how can we rid of this person? Como podemos eliminar essa pessoa? But toda kuzviita muchinyararire Mas pasina anoziva. queremos fazer na escondida para ninguém saber. Judas kwakuenda Judas foi kumapriest. aos sacerdotes. Paverenge futi. E ele foi falar com os sacerdotes principais e com os oficiais da guarda do templo para discutir qual seria o melhor jeito de lhes entregar Jesus. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray. Ah? Amém. Kwakuenda kuti ndomubetreya sei. E foram perguntar como é que posso entregar Jesus. Glória a Deus. Amém. Ndi Judas Judas akanotoita kwakwaya. é que foi em busca. Judas. Judas haasi kunze kwechechi. Judas não está fora da igreja. Hatimuwane pamacrusades. Nós não encontramos Judas nas cruzadas, Tinomuwana muno. mas não encontramos aqui mesmo. Amém. Saka tiri kuparidza nokuti aripo. Por isso que estamos a pregar, porque Judas está aqui. Haleluya. Judas akaenda. Judas é que foi ao Ndoita sei encontro. kuti ndikwanise kukupai Kristu. Como posso fazer para vos entregar Jesus, His master. o mestre dele? Jesu hamuchatengesa. Jesus não vai vender, Haachatengeseka. já não se vende, But munoda kutengesa vakatumwa. mas quer vender aquele que foi enviado. Muri kudestroy a kingdom. Estão a destruir o reino, Nekutengesa the messengers. vendendo os mensageiros. Amém. Haleluya. Amém. Hakuna munhu ane plan yekuparadza apostle kana prophet. Ninguém tem plano de destruir apóstolo ou profeta Anouya kwauri. que vem para ti. Ndaanokutya ndauri pakati pedu. Tem medo de ti porque você está no meio dele. Iwo ndounoenda. Você que vai. Maprista haigona kuendera Judas. Sacerdotes não podiam aproximar Judas, Nekuti Judas aifamba naJesu. porque Judas andava com Jesus. Saka vaitya. Amém. E tinham medo. But iwo ndounoenda. Mas você que vai. Amém. Amém. Judas ndiye akaenda ndoita sei Judas é que aproximou. Como posso kuti fazer? ndikupei. Handi discussed with them. Conversou com eles. Ndoita sei kuti ndikupei Jesu. Como posso fazer para vos entregar Jesus? Kusarudzwa here naSatani. Ser escolhido com Satanás.
kuendesa kristu pamuchinjikwa, para mandar Cristo ir na cruz. kusarudzwa here nasatani, Ser escolhido com Satanás kuita split the church. para quebrar a igreja. Haleluya. Kusarudzwa here Ser moyo wako wakaita escolhido. sei, Seu coração é como? kusarudzwa here nasatani, Ser escolhido com Satanás. kuti ndiri kunzwa kuda kuuraya vanhu vamwari, iwewe woti regai ndiende kwavari. Satanás dizer, estou com vontade de matar homens de Deus. E você dizer, deixa eu ir lá. Haleluya. Amém. Dai Friday noimabatwa, Essa sexta-feira, que sejamos tocados. dai rufu rwa kristu rwauraya imwe moyo. Que a morte de Cristo mate outros tipos de corações. Amém. Amém. They were delighted and agreed to give them money. 5. Todos ficaram muito satisfeitos, naturalmente, de saber que ele queria ajudá-los e prometeram uma recompensa. Haleluya. Kwakuirana zvikati tinokupa mari. Entraram em um acordo que vamos dar dinheiro. Because Judas was greedy. Porque Judas era goloso. Ndina 100% kuti aiba mari yefinance. Eu tenho certeza que ele roubava dinheiro de finança. Hakuna anoita moyo uyu achichengeta homwe. Ninguém pode ter esse coração a guardar o bolso Orega umbotora. e não tirar nada. Aitora. Ele tirava. Angari greedy. Era goloso. Haikona kuda zvinhu zvisiri zvako. Não pode gostar o que não te pertence. Apostolo anogara vachitaura kuti zvese zviri munguva. Apóstolo sempre diz, tudo está no tempo. Prosperity yauri kuda it's in time. Prosperidade que você quer está no tempo. Kumhanya hakusi kusvika. Correr não é chegar. Amém. Glória a Deus. Kudimbudzira inzira yakareba. Corta-mato é um caminho mais longo. Amém. Tiri kunzwanana chechi. Dai mabatwa, dai mari vakuitirai zvakanaka paFriday anhasi. Que sejamos tocados e que Deus nos faça o bem nessa sexta-feira. Muzita raJesu. Em nome de Jesus. Amém. Judas aida mari. Judas gostava de dinheiro. Kutaura kuti mubhasiketi aitora. Quer dizer que no cesto ele levava. Kwakunoti mubhasiketi haisi kukwana kwakutengesa Jesu. Viu do cesto não é suficiente, deixa vender Jesus. Kutengesa here Mwari. Vender Deus. Kwesi tikati Jesu hazvinyatsobuda. Kutengesa here Mwari. Se dizer Jesus não sai bem, vender Deus. Kutengesa kingdom. Vender o reino. Criadori. The Creator. Ha? Vakawirirana vakati ndipei mari ndikupei Jesu. Entraram em acordo, me dá dinheiro, eu dou Jesus. He concerted and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present. 6. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade em que eles pudessem prender Jesus quando o povo não estivesse em volta. Amém. Pano mumwe kudiwa kwekuti munhu ari kutsvaga opportunity yekukuuraya. Tem certo demonstrar de amor que a pessoa está à procura de oportunidade para te matar. Kutaura Judas kana aida Jesu Quer dizer, se Judas amasse Jesus, akawedzera ele aumentou. kuti Jesu asafungire zvoda kuitika. Para Jesus nunca pensar o que está para acontecer. Glória a Deus. Amém. Akatsvaga opportunity Ele foi em busca de uma oportunidade yekuti aite hand over kuna Jesu to the priests. para entregar Jesus aos sacerdotes. Kufa kwaJesu. Morte de Jesus. Taura pane zvinhu zvaakatanga kuita extra. Tem coisas que ele começou a exagerar. Glória a Deus. Amém. Kuti aita kunge ari kuda chii Jesu. Para ficar parece que ama muito Jesus. Iye achitsvaga chii opportunity. Enquanto está em busca de oportunidade, Kuti opinda sei kuti Jesu amupe. como pode entrar para entregar Jesus? Pachinongondifadza namweya mutsvene kana kuti naJesu. O que me agrada com Jesus, o Espírito Santo, Pamwe pacho I'll explain. outra parte vou explicar. Glória a Deus. Amém. Ndoda kuedza kuti muone nhoroondo yekuti Jesu
Quero vocês entenderem haana kuurayiwa nemafarisi. que não é fariseu que matou ele, One of the 12. dos 12. Amém. Haana kuurayiwa nevari kunze. Não foi morto com pessoa que está fora, Jesu akaurayiwa nemunhu wakasanangura. mas ele foi morto com pessoa que ele escolheu, Akadya chingwa nehove zveminana. que comeu pão e peixe de milagre, Akaona Lazarus achimutswa. que viu Lázaro a ser ressuscitado, Akaona minana. que viu milagre, Aiziva kuti Jesu ndimwari. que sabia que Jesus é Deus. Ita Mwari ndibatsirei. Deus me ajuda Ndisiye zvakaipa. para deixar o que é mal. Ipapapa ndiri kutaura pazasi paso Jesu Mas embaixo, Jesus anozoti nhasi ndinoda kudya nemi. diz, hoje eu quero comer convosco. Same chapter. Mesmo capítulo. Hakuna chinhu chaunoita Não tem nada que você faz chausingaudzwe naMwari kuti izvi zvauri kuita handizvezvi. que Deus não fala para ti que isso não está certo. Kutotaura kudai so pane ari kuita zvimwe zvinhu. A profeta falar assim quer dizer que tem alguém que está a fazer alguma coisa. Glory a Deus. Ndachida kuenda mupreaching yangu straight. Eu queria ir para minha pregação diretamente, But mweya mutsvene aramba achinditsimbirira kuti pfuura neipapa. mas o Espírito Santo ficou a pressionar. Fala sobre isso. Paitwa madiscussions emapharisees nemateacher nemaofficers. Depois de ter a conversa entre fariseus, os guardas oficiais, Ndobva vavhara nyaya yavo. fecharam o assunto. Zvikanzi muchandipa mari ndokupai Jesu. Me dá dinheiro, eu dou Jesus. Jesu haapo. Jesus não estava lá. Glory a Deus. But Jesu anozotaura kuvadzidzi kuti nhasi ndoda kudya nemi. Mas Jesus fala para os discípulos, hoje eu quero comer convosco. Because life is spiritual. Porque a vida é espiritual. Hakuna chinoitika Nada acontece kana chisati chaitwa mumweya. quando ainda não aconteceu no espírito. Saka tinofanira kutaura soko kuti zviite zvemweya. Temos que falar a palavra para acontecer no Kuti espírito, chizoitika munyama. para poder se cumprir na carne. Glory a Deus. Amém. Saka Jesu anozoti nhasi ndoda kudya nemi. Jesus diz, hoje eu quero comer convosco. Haana kufa Não morreu vasati vadya chirayiro. antes de comer. Saka meaning kuti izvi zvakaitwa naJesu zvaitotaura kufa kwake. Isso que Jesus estava a fazer representava a morte dele. Tiunzwanana chechi. Amém. Glory a Deus. Amém. Havaigona kuzodya chirayiro Jesu afa. Não podiam comer depois de Jesus morrer. Kutaura kuti Jesu akafa achiri mupenyu. Quer dizer que Jesus morreu enquanto ainda estava vivo. Spiritually. Espiritualmente, Vakadya chirayiro muviri neropa raKristu Jesu. comeram corpo e sangue de Jesus Iye asati afa. antes dele morrer. Saka anoti nhasi ndoda kudya nemi to prepare. Ele disse, hoje eu quero comer convosco para preparar. Haigona kuroverwa Porque não poderia ser crucificado zvisati zvaitwa mumweya. antes de acontecer no espírito. Amém. Amém. Glory a Deus. Amém. Upenyu it's spiritual. A vida é espiritual. Tikunzwanana. Amém. Hakuna chinhu chinogona kuitika muupenyu hwako tisina kuchitaura. Nada acontece na sua vida sem falar primeiro. Chinofanira kutaurwa ndaword spiritual. Patinochitaura chinobva chapinda mumweya. Tem que ser falado primeiro porque a palavra é espiritual. Quando é falado, a coisa entra no espírito Chozoenda kunyama. e depois vai para a carne. Glory a Deus. Saka Jesu anga kutotaura kufa kwake. Jesus já estava a falar sobre a sua morte. Asi Judas uyu Mas Judas ane nyaya yake. tem assunto dele. Jesu aida kuedza kuonesa Judas kuti no, Jesus queria mostrar para Judas que não. ngazvirege kuitwa newe pakufa kwangu. Minha morte não pode estar nas suas mãos. Ndiri kufa. Eu sim vou morrer. Asi ngandirege kuperekedzwa rufu rwangu newe Judas. Mas Judas não pode me acompanhar na minha morte. I've chosen you. Eu te escolhi. Amém. Pano vanhu vakasarudzwa pauri kuita zvisizvo. Tem pessoas que foram escolhidas, mas estão a fazer coisas de nada. Amém. Hello church. Amém. Glória a Deus. Zvikanzi naPeter mina ndiverenge mbichana nevadzidzi. Let me just read a little bit here. Okay. Jesus per 8 sent Peter and John saying, go and make preparations for us to eat the Passover. Tidye chirayiro. Read. No 8. Então Jesus mandou Pedro e João na frente
para procurarem um lugar onde preparar a refeição da Páscoa. Glória a Deus. Amém. Akatuma Peter na John. Mandou Pedro e João. Endai munotsvaga Vão procurar pekuti tidyire chirayiro. um lugar para nos preparar a refeição da Páscoa. Taura kuti hachina kuitirwa muchechi ichi. Quer dizer que não aconteceu na igreja. Kana mumba chinodyiwa. Mesmo em casa come-se. Kana muclassroom Mesmo na sala de aula chinodyiwa chirayiro. come-se a Páscoa. Hallelujah. Endai munotsvaga Vão, pekuti tidye chirayiro. vão procurar um lugar onde preparar a refeição de Páscoa. Where do you want us to prepare for it? They asked. Onde o Senhor quer que a gente vá e prepare? Perguntaram eles. Manners. Amém. Manners. Atitude. Glória a Deus. Atitude. Kanzi munoda kuti tidyire kupi? Quer para comermos aonde? They asked. Respeito. Amém. They put him on his position. Colocaram ele na sua posição. He replied, as you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters. No 10, ele respondeu: logo que vocês entrarem na cidade, verão um homem que vai andando carregando um pote de água. Sigam esse homem até a porta em que ele entrará. Muitos não costumam ler essa parte. Não conhecem. Amém. Zvinoitwa kana watanga kutsvaga zvakanyanya nekuda kwerufu rwaKristu Jesu. Isso você encontra quando você vai em busca sobre a morte de Cristo. Zvikanzi kana mapinda muguta, Quando entrar na cidade, muchaona murume ane jagi remvura. verão um homem a carregar um pote de água. He was a prophet, Jesus. Jesus era profeta. Zvikanzi kana mapinda muguta, Quando entrarem na cidade, muchaona murume ane jagi remvura. verão um homem carregando um pote de água. Muteerei, Sigam mopinda kuimba e entrem na porta yaanenge apinda. que ele vai entrar. Chindoudza kuti munhu uyu hamumuzivi. E depois vai me dizer, essa pessoa não conhecem. Mongonzi muteerei kusvikira apinda mumba. Disse, siga até a porta que ele vai entrar. Ini ndiri kubva kudhondo, ndiri kubva kubeira nemotikari yangu, munhu onditeera kusvika ndapinda mugedhi iye opinda. Eu estou a sair da beira para onde a pessoa vai me seguir e entrar na minha casa. Tauro ndoshedza mapurisa. Eu vou chamar a polícia. It's robbery. É roubo. But Jesu, according to his word, Mas de acordo com a palavra de Jesus, anoti muteerei kusvika apinda pai mumba. siga até a porta em que ele vai entrar. And pa 11. And say to the owner of the house, the teacher asks, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? No 11. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, onde poderei comer a refeição de Páscoa com os meus discípulos? Ndiri kuda kudya chirayiro nevadzidzi vangu. Eu quero comer a refeição de Páscoa com os meus discípulos. Chinodyirwa pakanaka. É comido num bom lugar. Jesu anoti, I want a guest house. Deus disse que é Guest o room. salão de hóspede. Ndiri kuda guest room. Quero um salão de hóspede, I may eat the Passover with my disciples. onde poderei comer a refeição de Páscoa com os meus Uyu discípulos. murume havamuzivi. Esse homem não conhecem. Glória a Deus. Muri kuona authority engei naJesu. Estão a ver a autoridade que estava com Jesus. Imi. Amém. Amém. Yeah. He will show you a large upper room, all furnished. Make preparations there. No 12. Ele levará vocês ao andar superior, a um aposento espaçoso, todo mobiliado. Aquele é o lugar. Façamos os preparativos lá. Taura Jesu aida zvinhu zvakanaka. Quer dizer que Jesus gostava de boas coisas. Kana iwe uchigara mumashengwaya Se você vive na casa de Machengua, and you are comfortable, Capim, e você está confortável, andifunga kuti una Jesu wandinaye. eu não acho que você tem mesmo Jesus comigo. Now even in Bible munotaura naJesu, ana Jesu wangu akawanda. Even now kune vanhu vanonzi ana Jesu. Mesmo até agora, tem pessoas que se chamam de Jesus. Unangwarira kuti Jesu kugarwa naJesu si wemupontageya. Cuidado de ter Jesus da Pontageia.
Ela é uma mulata, uma nossa vizinha que chamava Jesus. Amém. Aleluia. Ndovuka ndiano da mabambu. É aquele que gosta de bambu. Jesu anutanzi. Jesus diz: Arikuda imba. quero uma casa It well finished. bem mobiliado. Make preparations there. Façam preparativos ali Kuti ndidye chi Holy Communion. para comer a Páscoa. Thank you for preparing this. Aingodyiwi pasina kunaka. Even that inodyiwa pese pese, but panofana kushongedzwa. Eu disse que pode comer em qualquer lugar, mas o lugar tem que estar bem preparado. Glória a Deus. Amém. Prepare the place. Prepare o lugar. Ngasangokupa any kind of a room. Ngakupe imba yakanaka moishongedza. Não pode te dar qualquer Pansoro. tipo de quarto, mas tem que te dar uma sala bem bonita, mobiliada. Em cima. Part 18. They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. 13. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. He was Amém. a prophet. Ele era um profeta. Amém. He was a prophet. Ele era um profeta. I am a prophet. Profeta é profeta. Amém. Glória a Deus. Amém. He was a what? Ele era um A profeta. prophet. He was not just a God. Não era um Deus. He was a prophet. Era profeta. Besides being a God, he was a prophet. Não somente sendo Deus, mas também era profeta. Vadzidzi vatera. Os discípulos seguiram. Soko ramano tanzi vakaona zvakataurwa naJesu. Encontraram assim como Jesus falou. Murume O homem nenzvimbo yaanga ataura. com o lugar que ele falou. Vakaita E sezvaakataura. fizeram assim como ele falou. When the hour came, Jesus and his disciples reclined at the table and said to them, I've eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. This is the first Passover. Essa é a primeira Páscoa. And último. E último. No 14. Então chegaram Jesus e os outros discípulos, e na hora certa todos se reuniram à mesa. 15. E ele disse: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Glória a Deus. Ndanga ndichishuwira kudya chirayiro ichi nemi Eu desejava comer essa Páscoa ndisati ndafa. antes da morte. Ndo chinotaura Jesu. É o que Jesus diz. Vagara patable. Depois de sentarem-se à mesa, Ndanga ndichishuwira kudya chikafu ichi nemi ndisati ndafa. eu desejava comer essa comida convosco antes da morte. Judas ari kuzvinzwa deacon. Jesus está a ouvir. Judas está a ouvir. Haana chikonzero chekutengesa Jesu nekuti akauya kuzofa. Não tem motivo de vender Jesus porque Jesus veio para morrer. Haasi kufa nekuti atengeswa naJudas. Ele não está a morrer porque Judas o vendeu. Amém. It was Amém. divine. Era divino. Aifanirwa kufa. Ele deveria morrer. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Judas ari kunzwa masoko iwayo but haavhunduki. Judas está a ouvir essas palavras, mas não se assusta. Kune vanhu vasingavhunduki. Tem pessoas que não se assustam. Apostolo vakati hanzi kune vanhu vasina conscience. Apóstolo dizia, tem pessoas que não têm consciência. Hana dzavo hadzirovi, pfungwa dzavo hadzishandi. Coração não bate e mente não funciona. Unobvunzwa makuhwa nhasi. É perguntado sobre fofoca hoje. Mangwana unoaita futi. Amanhã repete. Aleluya. Hakuna chinhu chinonyadziswa sekunzwa wakataura. Não tem coisa que envergonha mais do que ser dito, você falou isso. Eu não falou, você falou. E você está a negar, manje sabe falou. You are refusing, but you know that you spoke about it. Hakuna chinhu chinorwadza sekuzvinyepera chinhu chauri kuziva ndakaita asi uri kuramba. Não tem coisa que dói mais do que você mentir, coisa que você sabe que fez e sabe que fez. Não falou. I Eu did not disse speak. só, I assim only só. said- Não falou como assim, I como did ele not está a say falar. like this. Mas falou. Hauna conscience. Não tens consciência. Apostolo vakati pane vanhu vasingatendeuki. Apóstolo diz, tem pessoas que não se arrependem, Vane mweya waJudas. que tem espírito de Judas. Hautendeuki even ukatoona kuti izvi zvinhu zvabatwa izvi. Mesmo ver isso aqui já me descobriram. Glória a Deus. Hautendeuka unzwe kutya. Você não se arrepende, não muda. Kuti waona mukadzi wako aine foni. Ver tua esposa com telefone.
Ari kuona. Está a ver. Une girlfriend. Você tem namorado. Unotozviziva kuti azviona. Você sabe que ele viu. Ela viu. Anondibvunza sazviona. Não me perguntou, mas viu. Asi hauirambe. Mas você não aceita, não admite. Aufa wakatendeuka. Nunca vai se arrepender. Auzi wake. Você não é dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesu anoti Jesus ndanga diz, ndichishuvira kudya nemichirayiro yechimiri wangu é meu desejo comer essa refeição ndisati ndasvika convosco, pakutambudzika ndisati ndafa. antes da minha morte. Judas kwakuti amen. Judas disse amém. Eu apanhou graça. I found grace. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Kune vanhu vanoti amen muno maapostoli Tem pessoas que dizem amém aqui, apóstolo, asi havana conscience. mas não tem consciência. Chakakosha kutendeuka. O que é mais importante é se arrepender. Kusiya zvinhu zvaparidzwa zvauri kuita. Deixar aquilo que foi pregado, que você sabe que está fazendo. Ndochikristu. Isso é ser cristão. Amém. Amém. Ameno kana tiri tese manherana. Eu não sei se estamos juntos essa noite. Zviri kupinda kana zviri kubuda. Está a entrar ou está a sair? Taseri guardado. Amém. Tiri pachina leti. 15. We have read 15. I've been eagerly desired. Eu estava à espera ansiosamente. Ona moyo waKristu. Olha o coração de Cristo. Nemoyo wakanaka. Bom coração. Ndanga ndichishuvira Eu desejava kuti mudye miri wangu comerem do meu corpo usati wafa. antes da morte. Mutange maudya uchiri kumweya. Comer primeiro enquanto comer no espírito primeiro. Amém. Ah? Amém. Because it's before death. Porque é antes da morte. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. 16. Porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. 17. Ele tomou o cálice de vinho e depois deu graças e disse, tomem isto e partilhem entre vocês. 18. Porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez até que venha o reino de Deus. Jesus está a vir como pessoa. Ele também bebeu Ropa rake. o seu sangue. Akatora kwakunwa Ele levou e tomou. kwakuva pao. E também lhes deu. Glória a Deus. Amém. Ndaiziva kuti achaenda pachikomo cheCalvary Ele sabia que ia na cruz de Calvário. achatakura zvivi zvedu zvichafa purification. Ia carregar os nossos pecados. Dai ari Mwari dai asina kunwa akauya semunhu. Se fosse Deus, não ia tomar, mas ele veio como pessoa. Saka akafanira kuzviprepara for purification. Ele também se preparou para a purificação. Because he was to go on the cross and carry all the sins. Porque ele deveria ir na cruz e carregar todos os pecados. Iye akamwa ropa. Ele também bebeu do sangue. Amém. Amém. Hallelujah. Amém. Akatora akanwa akati handichazorimwa zvekare. Ele também levou e bebeu e disse que não voltarei a tomar mais. Airi mwire iro raifanira kunge richiheopa isusu. Por que ele também tomou? Enquanto deveria ajudar-nos. Angadai akangotora akapa vadzidzi. Ele podia levar e dar aos discípulos. But Jesu akauya semunhu. Mas Jesus veio como pessoa. He knew kuti paachatakura zvivi panoda futi purification. Ele sabia que quando carregar os pecados, ele ia precisar da purificação. Pachikomo cheCalvary. Na cruz. He Amém. prepared. Ele preparou-se. Amém. And he took bread and gave thanks and broke it and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. 19. A seguir ele pegou pão, depois deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo.
entregue por vocês. Comam dele em memória de mim. Haleluya. Amém. Uyu muviri wangu akaudyawo. Este é o meu corpo. Ele também comeu. Muviri wake, because Kristu aiziva kuti achafa futi chinyama. Porque Cristo sabia que ia morrer também a carne. Yaida kuzomutswa nechi Que precisava de ressuscitar nomuviri wake. com o corpo dele. Amém. Saka Amém. akaprepare the death of the cross and the sins of the cross. Ele preparou-se da morte, da cruz e os pecados. Amém. Amém. Haleluya. Amém. Zvivi zvakapinda zvakakurirwa neropa chirayiro chakamwiwa naKristu Jesu. Pecados que entraram no corpo de Cristo foram vencidos com o sangue dele que ele tomou. Muviri wake haugone kufa. O corpo dele não consegue morrer, Akadya muviri wake. porque ele comeu do corpo dele também. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ndoda kuti munyanyobatisisa apa ndiri kupfuura nepo. Eu But estou a ndoda kuti passar. mubatisise kuti Judas Quero que você pegue a parte de que Judas ndiye akauraya Jesu. é ele quem matou Jesus. Ndiwe uri kuuraya chechi. É você que mata a igreja. Amém. Amen, apostol. Amém. Do you know kuti vanhu vanouraya chechi havadi kubuda muchechi? Sabe, pessoas que matam a igreja, eles não saem da igreja. Haleluya. Amém. Amém. Havadi vanotozobuda vadiscoverwa. Eles só saem quando são descobertos. But vanenge vasingada kubuda. Eles não querem sair. Havagone kuuraya kana vari kunze. Porque eles não conseguem matar quando estão do lado de fora. After discussion ya Judas nema-officers emapharisees, Depois da conversa de Judas, oficiais e fariseus, akakontinya. continuou normalmente. He went back pachirayiro aripo ka. Aqui na Páscoa, ele estava. Glória a Deus. Da ukabuda uchagona kubata basa. Porque quando você sai, não consegue fazer o trabalho. Basa rinobatirwa mukati. O trabalho faz-se dentro. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant, is my blood, which poured out for you. But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table." 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. 21. Mas aqui nesta mesa, entre nós, está um homem em que me trairá. Hallelujah, church. Amém. Achandipandukira hasi kunze ari pana. Aquele que vai me trair não está fora, está aqui. Atomou ropa. Também tomou do sangue. Glória a Deus. Amém. Tikunzwanani? Estamos juntos. Asi uyo achandipandukira Aquele que vai me trair ndinaye pa table. está aqui na mesa. Iri iropa rangu. Esse é o meu sangue. It's a new covenant. É uma nova aliança. Judas ari kuzvinzwa. Judas está a ouvir. Unonzwa vanhu vachibuda vachidzungudza musoro, papa insina ukomana, papa iperigozo. Amém. Asi havachinje. Mas não muda. Apóstolo, te toca mesmo. Yeah. Fica, parece que conhece coisa. Você que está a fazer. Apóstolo, a palavra dela. Ei, fala exatamente. Vataona conscience. Mas você não tem consciência. Auchinja, autende o quê? Você não muda, não se arrepende. Next Sunday, futi unobatwa futi unongotaura zvimwe chetezvo. Próximo domingo vai ser apanho. Vão te encontrar de novo na palavra e vai falar mesmo as palavras. Dai Mwari vatibatsira Que chechi. Deus nos ajude, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Mazuva ari kufamba. Os dias estão a andar. Kudzoka kwaJesu kufa kwako. A volta de Jesus é a sua morte. Amém. Hallelujah. Even ukaverenga soko raMwari, Paul akatombotaura kuti you will come back and you will take us. Mesmo quando você lê na Bíblia, está escrito, Paulo diz, ele há de voltar e vai nos levar. Us the living Nós, os vivos and the dead. e os mortos. Kutaura kuti Paul time yakatomborarama wachiparidza akatomboti achauya achatitora tiri vapenyu. No tempo de Paulo, ele também falou que ele há de vir nos levar vivo. Asi ubva asofa. Mas ele morreu. Jesu asati adzoka.
sem Jesus voltar. asi kufa kwaPaulo kudzoka kwaJesu. Mas a morte de Paulo é a volta de Jesus. Nda mweya wako unokudirecta Porque o seu Espírito vai te direcionar mabasa wakararama. às obras que você viveu. Amém. Izvi hazvina chitsotsi, Isso não tem bandidagem. hazvina chete. Não tem corrupção. Uko hakuna voti dhari zvamunoita kumakuti keri seri primero para eu tirar dente infimera voti dhari coisa 50 ela setar refresco. Aquela não toma refresco Amém. e não sabe. Amém. A ser batido com coisa que não está a ver. Aleluia. Amém. Mweya wako nokudirecta kwawakaita O sei seu Espírito vai te direcionar. ndokudzoka kwaJesu. Essa é a volta de Jesus. Nhasi tiripo futi kuti you come back you take us. Nós também estamos aqui a falar, Ele há de voltar, vai nos levar. Hatizivi kuti achadzoka hanzi hakuna anoziva, Ninguém sabe, even himself. mesmo Ele próprio. Only the Father knows. Somente o Pai sabe. Amém. Ngatigadzirire. Vamos estar prontos. Glória a Deus. Amém. Conscience dzako ngadzishande A sua consciência deve trabalhar. kana uri muchechi. Quando você está na igreja, Tsudzwa uchisiya. tem que ser repreendido e deixar. Soko raMwari riri kuuya kuzotigadzirisa. A palavra de Deus está vindo nos retificar. Pane kambo kandinoda kanoti kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene Tem voga. uma canção que eu gosto que diz: só vai os santos, somente os Kunoenda santos. vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Shuwa kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Aiwa kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Aiwa kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Shuwa kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Aiwa kunoenda vatsvene, kuchipururudza. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Aiwa kunoenda vatsvene, kunoenda vatsvene. Ah, kunoenda vatsvene, kunoenda unonzi wakadza Você ouve mulheres a ulular, ulular. asvimba hembe dziche tsvene yaka munoenda here Adire. munoenda here Adire. hakuna kunzi kunoenda protocol Não, não se diz vai protocolo. music achita falar bem coisas Amém. hakuna kunzi kunoenda vaprofita Não disse vai profetas. kunoenda vatsvene aquelas que é santo. Aqueles que são santos. It doesn't matter hamuna mota Não importa, não tem carro. kana muri mutsvene Se é santo, unopinda você vai entrar. Amém. vanzwa vanhu vachimba vanotenderera anonzi anuni sake anobva de jesus munoenda here Adire. munoenda here Adire. Amém. sometimes kana vaimba vachiimba teerereresai Às vezes, quando estão a cantar, escuta. music must minister to you Música deve ministrar. imbomira wotarisa ndinoenda here Para pouco e verifica. Será que vou? esi music ndinoenda here Será que eu vou?
God Amém. bless you. Sit down. Deus te abençoe, sente. Judas aripo. Judas estava lá. Haatendeuki. Ele não se arrependeu. Munhu achandipandukira ari pano. Pessoa que vai me trair está aqui. NdiJesu. Jesus a dizer. They began to question among themselves. Começaram a se questionar. Which of them it might be? Who Qual pode ser? would do this? Quem pode fazer isso? They began to question aonde? Começaram a se questionar entre eles. Leri lá. 22. Take courage. O filho do homem vai morrer. Isso faz parte do plano de Deus, porém... Vê. 23. Verenga pa 22. Ndanda pa kanga. The Son of Man will go as it has been decreed. But woe, ndopa nanchida ipapa. To that man who betrays me. 22. O filho do homem vai morrer. Isso faz parte do plano de Deus. Porém, aí do homem que o trai. Ai do homem que o trai. Hallelujah. Amém. Andati Jesu aifana ngofa. Jesus ia morrer. Zvanga zviri plan. Estava no plano. Anzi na Jesu as it is been decreed. Como foi decretado? Hazvina ma-changes. Não tem mudança. Even dai pasina Judas vaimubata vega. Mesmo se não existisse Judas, iam lhe pegar sozinho. Zviri nani chechi ibatwe yega É naSatani. melhor a igreja ser pegado com o diabo Iwe sozinho. usipo. Se você se envolver, Haikona Amen. kuita instrument yaSatani. não pode servir de instrumento de Satanás Yakuparadza chechi para yaMwari. destruir a igreja de Deus. Glória a Deus. Amém. Jesu anoti ndichafa. Jesus diz: eu vou morrer. Ndakauya kuzofa. Eu vim para morrer. It's a decree. É um decreto. But ane nhamo. Mas quem tem problema, Uyo achanditengesa. aquele que vai me vender. Achashandiswa naSatani. Aquele que vai ser usado com Satanás. Haana kuti ane nhamo Satani. Não disse Satanás tem problema. Satani kubasa. Satanás é trabalho dele. Ibasa rake. É trabalho dele. But anoti uyo achatenda kushandiswa naSatani. Mas diz aquele que vai aceitar ser usado com Ndiye Satanás. anena. É aquele que tem trabalho. Judas ari kunzwa. Judas está a ouvir. Kune vanhu vane nharo nesoko raMwari. Tem pessoas que são teimosos com palavra. Uri mudiki iwo. Você é criança. Palavra de Deus é grande. Amém. Aceita ser repreendido. Amém. Aleluia. Judas ari kunzwa zvese. Judas está a ouvir tudo. Kwakutobvunzawo Peter zvikanzi Peter ndiwe. Perguntou a Pedro: Pedro, é você? Ainini maya. Ah, eu não. Hakusi kwangu Não é anditambireko. minha área, não brinco lá. Andrew. André, Ndiye nokomana adoita zvinhu izvi. quem está para fazer isso? Quem que quer vender mestre? Gosto do seu de master. Meu mestre. My master. My prophet. Minha profeta. Iko kama yake. Isso de meu, minha. Hallelujah church. Kama yaka. Isso de dizer minha. Quero O kuti meu. vhara maziso echiprofita. Está nos fechar olhos proféticos. Glória a Deus. Amém. Ndakatumwa kuzofa. Ndakauya kuzofa. Eu vim para morrer, me mandou para morrer. Ane nhamo Quem tem problema ou azar achanditengesa. é aquele que vai me vender. Vakatanga kubvunzana. E começaram a perguntar-se. Also a dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. 24. Depois começaram a discutir entre si quem deles era considerado o maior. Jesu asati afa. Jesus ainda nem morreu. Samuchiona kuti even nanhasi kana munhu karwara vanhu vakugovana zvinhu zvavo. É por isso que você vê hoje em dia, quando você fica doente, já estão a distribuir suas roupas. Zvakatanga nevadzidzi. Começou com os discípulos. Jesu ari kuti ndichafa. Jesus está a dizer, eu é de morrer. Kune vanhu vanorwara vari kumakuti unotozosvika uchitonzwa kuti Tem pessoas que ficam doentes no Macuti e quando volta, iri mandimaindela vhele votodosofa uke. Como? Anti ndimoreri. before the person dies. Jesu ataura rufu vakutanga kunetsana. Jesus falou sobre morte, já estão a discutir. Ndiani achava mukuru? Quem é maior?
kana jesu afa Se Jesus morrer. havasi kona kumuka. Não estão a ver ressurreição. Judas haana kutendeuka. Judas não se arrependeu. Glory a Deus. I believe also panyaya yeukuru anga aripo. Acho que nesse assunto de quem vai ser grande, ele também estava envolvido. But aida kuita mukuru kunyanya ndi Peter. Mas quem queria ser grande, muito, é Pedro. Peter aizvida. Pedro queria essas coisas. Character ya Judas Caráter de Judas na Peter e Pedro inopa entrance dá entrada yekuti Satani apinde. para Satanás entrar. Because ukazoverenga pazasi pacho Jesu anobva ati kuna Peter, Quando ler mais embaixo, Jesus diz para Pedro: Satani akukumbira. Satanás pediu, Akukumbira Peter. te pediu. Rega ndipaverenge. Tendeuka kana uri Judas, né? Se você arrepende-se, Tendeuka. arrepende-se, Gadzirisa moyo wako. retifica o seu coração. Haikona kuvenga vanhu vakatumwa Não naMwari. pode odiar pessoas que Deus enviou. Tingori mudziyo. Somos objetos, vasos. Haleluya. Tingori mudziyo. Somos vasos. Takatakura kuda kwake. Estamos a carregar a sua vontade. Don't make the church of God to split. Não pode causar a igreja de Deus separar-se. Haikona kuparadza umambo. Não pode destruir o reino. Kana ungoine moyo weFriday unoitendeuka, moyo uyo ngaufe. Se você tem esse coração hoje, sexta-feira, arrependa-se. Esse coração deve morrer. David anoti putsai moyo wangu. Davi disse: quebra o meu coração Muvake pacha. e construa de novo. Ngauputsike moyo uyo. Esse coração deve se partir. Mwari vakupe moyo mutsva. Deus te dá novo coração. Haikona kuita moyo wakaipa. Não pode ter um coração mau. Haikona kuita moyo unoattracta Satan. Não pode ter um coração que atrai diabo. Hallelujah. Saka greediness is not good. Ser avarento não é bom. Vakatanga kunetsana ipapo patebhuru. Começaram a discutir aí na mesa. Kana mafa ndiani achaita mukuru. Quando morrer, quem vai ser grande? Ndakuverenga paPeter 31. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa a palha. Ah, glória a Deus. Amém. Judas akapindwa naSatan. Kana Satan akanopinda Judas. Judas foi entrado com Satanás. Greediness. Ser avarento. Pane entrance. Tem entrada. Uko Satan E outro lado, Satanás akumbira Peter. está a pedir Pedro. Aleluia. Apóstolo. Nós não estamos só com a É o mãe. que a palavra de Deus diz. Ah, antes ada kukupepeta sezviyo. Peneirar como trigo. Ah, because Satan ari kuona moyo waPeter. Porque Satanás está a ver o coração de Pedro. Peter anga agara achida kuita mukuru. Pedro, ele queria ser grande desde. Haikona kuchemera leadership. Não pode chorar para a liderança. Inouya ega. Vê sozinho. Amém. Haichemerwe. Não se chora. Ukaichemera unokumbirwa naSatan. Se você chorar para a liderança, o diabo vai te pedir. Inecha yake. É a natureza dele. Aida chigaro cha Mwari. Ele queria o lugar de Deus. Ah? Ndokana nditaura nekuda kwa Liderança. ihaya rank. É um nível grande. Antimese maitoti pastori. Vocês estão dizendo, pastor, Irank yepamusoro. é nível alto. But vaida futi leadership. Mas também queriam liderança. Ah, vakakumbirwa naSatan. Jesu haana kuvareverera. Esses diabo pediu sozinho, eles. Because kana vanga vari mapastor muno manga asina chikonzero chekubuda futi kunotanga chechi kuita pastor. Porque se fossem pastores daqui, eles não iam sair para abrir para ser pastor de uma outra igreja. But muno manga vari pastor. Aqui era um pastor Inenge chigara apa. e tinha homens de Deus que sentavam aqui, a cabeça. Anga asingade control. Eles não queriam ser controlados. Ndozvaita Satan. É isso que fazia Satanás. Devil was just like Mwari, Jesu, Satan. Diabo era tipo Deus, Jesus, Satanás. Anga ina higher rank. Ele tinha um nível alto, estava bem próximo. He was the highest angel. Ele era um anjo maior, But anga asingade munhu pamusoro. mas não queria ninguém em cima.
haikona kuita mweya kusagutsikana nepawakagadzwa. Não pode ter o coração de não ficar satisfeito com o lugar que você tem. Ipapo pauri pa-right. Aí onde você está bem. Glória a Deus. Amém. Because kana wanga vari mapastors vakanotangira imwe chechi kuita Porque pastor. serão pastores, por que foram começar outra igreja? Kutaura kuti vaida chigaro chiri pamusoro Queriam assento maior, pasina anovakontrola sem pessoas para lhe controlar, achirana chechi yavo vega. a gerir a igreja. Saka Satan aifila kuti Mwari vari kundikontrola. Então, Satanás sentia que Deus está me controlar. Ini ndino anotuma kuti ndimupinze mweya. Ele me manda para lhe pôr no espírito, Akundishandisa. está me usar. Ndofanira kunge ndiri pamusoro pake. Eu tenho que estar em cima dele. Saka Peter aida chigaro. Então, Pedro queria lugar. Haikona kudaida Não zvigaro. pode gostar de posição. Uri munhu wenyama. Você é pessoa da carne. Amém. Glória a Deus. Peter aida chigaro. Pedro queria lugar. Kana Satan vaakumbira grace dzakaita Peter. Graça que Pedro achou. Satan akanokumbira Jesu. Satanás foi pedir Jesus. Kuna Judas. Para Judas, Soko raMwari akangonopinda. Satanás só entrou. Não pediu. Amém. Mira tinzwe soko raMwari. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. But I've prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. But he replied, Lord, I am ready to go with you to prison, to death. Kunono usingagona apostle. Even ukada umudza anokukata. Mesmo você que ele falar, vai te cortar. Verenga ne Portuguese vanzo. 31. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirar como trigo, quando se separa a palha. 32. Porém, eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. 33. Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto para ir à prisão, até morrer com o Senhor. Aleluia. Kana munhu waMwari achitaura imboteerera unzwe. Quando o homem de Deus está a falar, para e escuta. Chimbonyarara. Cala um pouco. Pane vanhu vanotoziva kuti uyu hanyarari. Tem pessoa que você conhece que esse não cala. Unonzi kuita sei pane word rePortuguese kupiringisha kana uchitaura nokukata. Quando você está a falhar, te atrapalha. Like come Intromete. here naleti. Atrapalha. Like I'm walking, walk. Then indodai. Então, iwo ndo unotofana udzokera. Eu é que tenho que recuar. Pane vanhu utoti anotombokutinyarara ndoda kutaura zvandikufunga. Tem pessoas que falam indiretamente, cala, eu quero falar o que falar. Come. This is prophet. This is Naleti. Eu sou profeta e profeta é na leite. Ndiri kutaura. Dzokera kumashure mchana kuti ndipe space. Nai? Dzokera kumashure. Ndiani adzokera? Quem voltou? Profeta. Profeta. Então iwe unofana kutonyarara Então o profeta é que tem que calar wotaura. para dar espaço a outra pessoa. Ndiye Peter. Essa pessoa é Pedro. Muchakumbirwa mwe musi. Dia o diabo vai vos pedir. Muri munzira yekukumbirwa. Está no caminho de ser Hanzi ndira kumupepeta. de se quer peneirar Kunge zviyo. como trigo. Glória a Deus. Amém. Unotombonyarara zvine kuti ndiapostol. Não tem nada a ver, é apóstolo, acaba calando. Unotombonyarara. Acaba calando. Ndiye Peter. Esse é Pedro. But Satan anokuziva imese. Satanás conhece vocês todos. Even ini anondiziva. Mesmo Satanás conhece o profeta. Aimukumbira sei asingamuzivi. Ia pedir como se não conhecesse. Sei asina kukumbira Andrew. Por que não pediu André? Sei asina kukumbira Silas. Por que não pediu Silas? Glória a Deus. Amém. Even mukapretenda kunge musingaude leadership muri kuzikanwa naSatan kuti muri kuuda. Mukati menyu muri kudyika. Mesmo se fingir como se não como uma pessoa que não quer liderança, o diabo sabe que dentro está a ser comido você.
Munochigona chiprofita. Há de conseguir profetizar. Ah? Muri kuda zita chete. Quer nome só. Munozvigona zvakumboita stroke. Há de conseguir apanhar trombose. Munozvigona zvatinombosangana nazvo. Há de conseguir enfrentar o que enfrentamos. Mabattles atinorwiswa nawo. Batalhas que nós lutamos. Atikonsigiri. Will you manage? Chekumbofa vana 5. De perder 5 crianças. Nekuda kwevanhu vanonamatira. Unozvigona. Por causa de pessoas que você ora para. Satan, unozvigona kutungamirira nyika yese iwewe. Há de conseguir liderar todo mundo, Satanás. Mwari ane maziso 7. Satan une mangani? Deus tem 7 olhos, Satanás você tem quantos? Siyai zvigaro. Deixa isso de querer posição. Amém. Pauri ipapo right. Onde você está, está bem assim. Jesu akuda kumuonesa kuti Peter ndakunamatira. Jesus quer mostrar para Pedro, Pedro, eu orei para você. Because Peter anga ine chimweya chekuti inini Porque Pedro tinha aquele espírito de dizer, ndine eu capacity. tenho a capacidade, Ndinozvigona. eu consigo. Glória a Deus. Kana ukatanga kuti ndinozvigona, Quando você começa a dizer, eu consigo, auchadependa na mweya mutsvene. você já não depende do Espírito Santo. É muito perigoso. It is very dangerous. Hauna chaunogona. Não consegue nada. Mweya uri kutigonesa tese. É o Espírito Santo que nos capacita. Kana akatama pauri ndipo unoona kuti Basta I cannot even do assumir. anything. É onde você descobre que não consegue fazer nada. Saka Peter ane kamweya keke kuti ndinozvigona. Pedro tem aquele espírito de dizer, eu sei. Ari kumuudza Jesu, Peter wakumbirwa nasatani Jesus está falando para Pedro, Pedro, o diabo pediu sua vida kuti akupepete. para te peneirar. But I've already prayed for you. Mas eu já orei para ti. Uri kuzvinzwa Simeon? Ndakunamatira kudhara. Eu já orei para você. Pane munhu anoudza vision, ndakaita vision Tem yakati. pessoa que você fala visão, eu tive visão X. But God has overpowered it. Mas Deus já venceu. I've already prayed. Eu já orei. Anobva akupindura prophet ne eu tambe tive esse visão. Coisas que sonhou, eu já sonhou. Ukamudza kuti nezuro anoti sonhou mês passado. Like ndakakutangirai. Se o profeta fala sonhei ontem, a pessoa vai dizer sonhei mês passado, sonhei mais. Even primeiro que você. wakarota mature, keep quiet. Mesmo se você sonhou, seja maduro e que fica no Munhu silêncio. waMwari zvaataura zvagadzirika. O que o homem de Deus falou já está resolvido. Pawakutaura competition. Se você não me vir a falar, já é competição. Wakadiwa uya ndisandakudza. Por que você não veio antes de eu te falar? Amém. Ndakunamatira Peter kutaura kuti Satana achauya. Eu já orei para você, Pedro. Quer dizer que Satanás já não há de vir. Kana wadzokera, and Peter, I prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Kuti kutenda kwako kusadone. Para não te faltar a fé. And when you have turned back, strengthen your brothers. Quando você se arrepender e voltar, Aha, fortifica seus irmãos. exactly, apostle. Kana wadzoka, because pazasi pacho ndopakaudzwa naKristu kunzi uchandiramba. Porque mais embaixo onde Jesus disse, você vai me negar. Saka ndo strategy yaida kushandiswa naSatani. Essa é a estratégia que o diabo queria usar. But Jesu anoti kana wadzoka, kana watendeuka, Jesus diz, quando você se arrepender e pane zvichaitwa voltar, naSatani naquilo zvekundiramba, que Satanás vai fazer, que é negar Jesus. wotendeuka wosimbisa vamwe vako. Arrependa-se e fortaleça os seus irmãos. Haasi kuzviteerera. Ele nem está a escutar. Zvikanzi naye inini nditori ready kuenda muprison nemi. Ele disse, eu estou pronto para ir na prisão contigo. Kana kufa nemi ndinofa nemi. Mesmo morrer contigo, eu posso. Off topic. Fora do tópico. Glória a Deus. Ada kuedza kufadza Kristu kuti asirwe chigaro. Ele está a tentar agradar Cristo para se dar oposição. Ndobva Jesu amupindura zvikanzi Peter uchandiramba. E Jesus respondeu, disse, Pedro, vais me negar. Kwete zvauri kutaura zvekuenda muprison. Não isso de ir na prisão. Even usina kutombourayiwa. Mesmo antes de morrer, Uchandiramba. vais me negar. Glória a Deus. Zvikanzi handikurambei. Ele disse, eu não vou negar. I preached about it. Amém. Ndanoti inini ndinozvigona. Porque diz, eu consigo. Pakadai apa ndiwi. Aqui eu não vou cair. I'm strong. Eu sou forte. Character ya Judas. Caráter de Judas. Peter akazonzwirwa nyasha. Pedro achou graça. Asi Peter aida kudonha saJudas. Mas Pedro ia cair como Judas. Because of kusimba.
por causa de kuvimba nesimba remunhu, confiar na sua própria força, unyama. ser carnal. Glória a Deus. Amém. And Jesus, he died. E Jesus morreu. And Peter denied Jesus. E Pedro negou Jesus. But who killed Judas, who killed Jesus, akauraya Jesu, Quem matou Jesus ndi Judas. é Judas. Kana chitaura tinoti ndi Judas. Quando estamos a falar, é Judas. Nokuti ndiye akapereketa. Ele que acompanhou. Ndiye akapereketa. Ele que acompanhou. Luke chapter 23. Lucas 23, Verse 44. 23, 44. Jesu kwakufa. Jesus morreu. Né? Ndodera tiri kurangarira nhasi. Esse dia que estamos a recordar hoje. Process ese yapera. Depois daquele todo o processo acabar. Judas aita zvinhu zvake. Depois de Judas fazer suas coisas. Ndobva amupa kumaFarisees. E entregou aos fariseus. Ndobva apiwa mari. E foi dado dinheiro. Judas kwakuzviuraya. E Judas se enforcou. Nokuti Jesu angataura kuti uyu Porque Jesus depois disse anditengesa que me vendeu. ndiye ane nhamo. É esse que tem azar. Judas kwakuzvisungirira. Judas se enforcou Ndobva afa. e morreu. Glória a Deus. And Judas is in hell. E Judas está no inferno. Pa 44. 44. It was now about the 60th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour, the death of Jesus. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn into two. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. 23, Lucas 23, 44. A esta altura era meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Nessa hora Jesus gritou em alta voz: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E com estas palavras morreu. Praise God. Amém. Jesu akaiswa pa cross Jesus foi colocado na cruz na 9 a.m. às 9. Ndobva afa na 9 a.m. kusvika na 3. Das 9 até as 15. Christ was on the cross. Cristo estava na cruz. Na process yese yaitwa Aquele pana todo taura processo já foi feito. pana Judas Judas nekuzoramba kana ser chitangokupai negado. how it happened. Eu só queria vos abrir a mente de como aconteceu. But pa 44 No 44, ndakutaura the benefit já estou a falar dos benefícios yekuti Jesu akafirei. da morte de Jesus. Akaenda pa chikomo cheCalvary na 3 na 9 kusvika na 3. Ele foi na cruz às 9 até às 15. Zvese zvaifanira kupinda Tudo que deveria entrar, zvichipinda, a entrar. disgrace, Desgraça, shamu, ser batido, kusvipirwa. ser cuspido. Glória a Deus. Amém. Meaning from 9 Das 9 kusvika na 3 pane até ma-hours às mangani? 3. 6 hours. 6 horas. Are we together? Estamos juntos. Hapana chinhu chaifanira kusara kunze. Nada deveria ficar de fora. Macases anga ari muvanhu, Maldição que estava nas pessoas. urwere, urombo. Doenças, pobreza. Jesu zvese zvakapinda. Tudo entrou em Jesus. 6 hours. 6 horas. Panapa zvonzi the 60th hour Na sexta hora, na 3 p.m. às 15 horas. The 60th hour. Já é sexta hora. It was now about the 60th hour and darkness came over. Já era na sexta hora que a escuridão cobriu toda a terra. It was now the 60th hour. Já era a sexta hora. Glória a Deus. Kusvika na 3 Até às 15. kusvika na 3 p.m. Das 9 até às 15 horas, que era a sexta hora. 60th hour. A sexta hora. 3 to 6.
Depois, às 15 até às 18. Exactly. It was now the 60th hour. Já na sexta hora, que eram 15 Jesu horas. aenda pachikomo cheCalvary kubva na9 kusvika na3. Depois de Jesus estar na cruz das 9 até às 15. But now the 60th hour. Mas agora a sexta hora, que é 15 horas. Nyika yese 60th hour. Sexta hora. Exactly. 60th hour. A sexta hora. Nyika yese yakazara nerima. Todo mundo ficou na escuridão. Ndozvitaura soko raMwari, and darkness came over the whole land until the 9th hour. E a escuridão cobriu toda a terra até a 9ª hora. Meaning the 60th hour to the 9th hour. Da sexta hora até 9ª. I spoke this word in the afternoon. Eu falei essa palavra à tarde. You know, vaparidzi vazhinji vanofunga kuti rima rakazara. Muitos pregadores pensam que aquela escuridão que cobriu Jesu engeri manifestation yaMwari. era a manifestação de Deus. Yekuti vanhu vatye kuti mwana wake afa. Para pessoas temer que filho dele morreu. But darkness, Mas escuridão it was now representing, yange yakutaura rufu rwese, estava a representar toda a morte. the completeness of death. A completude da morte. Because from 9 to 3, Das 9 até as 15. harusi rufu rwaipinda. Não é morte que estava a entrar. Kwaipinda disgrace, Entrava desgraça. paipinda kurohwa, Entrava a ser batido. paipinda macases, Maldições. paipinda zvivi. Pecados. Tikunzwanana church, Amen. 9 to 3, 6 hours. Das 9 até as 15, que são 6 horas. Jesus completed the work of the cross. Jesus completou a obra da cruz. Marwadzo ose, Toda a dor, urwere hwese, toda a doença, urombo hwese. toda a pobreza. Hakuna chinhu chaitenderwa naMwari kuti chisare kunze. Nada foi permitido ficar por fora. Glory a Deus. Amen. Saka chakanga sati chapinda rufu. O que não tinha entrado era a morte. Saka rima, soko raMwari ranzi, rima rakazara nyika yese. A Bíblia diz que escuridão encheu toda a terra. Rima, it was Escuridão death. representava a morte. Yakauya nemanifestation. Veio com uma manifestação. Yakaratidza simba rayo. Mostrou o seu poder. Death is darkness. Morte é escuridão. Rufu rukauya rune simba. Morte quando vem tem força. Yenge isiri darkness kuti kunze kwasviba. Saka Mwari vatsama. Não era escuridão de dizer Deus já zangou. Mwari vanga vasina chikonzero chekutsama. Deus não tinha motivo de zangar. It was in plan. Porque era tudo planejado. Ndosaka Jesu akati I'm coming, it's a decree. Porque é por isso que Jesus disse é um decreto. Kana tikati a decree chinhu chiri irreversible. Um decreto é algo que não tem volta. Ndakauya kuzofa Eu vim para morrer. sefarta. Não tinha como. Saka vaparidzi vazhinji vanoparidza vachifunga kuti irima rekuti denga rakatsamwa. Nyika yese ikazara nerima. Pregadores pensam que aquela escuridão é a ira de Deus. But Jesu aida kutora rufu rwese. Mas Jesus queria carregar toda a morte. Darkness. Trevas. Rufu rwakanga rwakuda kupinda muna Jesu saka rakauya nemanifestation iri visible. Aquela escuridão era a morte que queria entrar em Jesus e veio de uma forma visível. Death iri above poverty. Morte está acima de pobreza. Death iri above sin. Morte está acima de pecado. Zvimwe zvese zvaipinda vanhu vanokwanisa kuzviona in the visible. Outras coisas estavam a entrar, as pessoas não conseguiram ver visível. But rufu Mas morte rwakaita visible. foi visível. Jesu akatora rufu rwese. Jesus levou toda a morte Glory a Deus. That darkness, para a escuridão. it was death. Aquela escuridão era morte. Saka Jesu akarutora rwese akarupfeka. Jesus levou toda a escuridão e vestiu. Haana kutora rufu mentadi. Não levou metade da morte. But ndoda kuti munzwise zvandoda kutaura Quero que maererano. você entenda o que eu vou falar. Akatora rufu rwese. Levou toda a morte. The death complete, it came and it sat upon Jesus. Morte completa veio e sentou-se em Jesus. But rufu harusiro rwakauraya Jesu. Mas não é aquela morte que matou Jesus. Even rwakauya rwese. Mesmo veio com toda a In força. the 60th hour to 90th hour kwanga kuine rima. Na sexta hora até nona hora era escuridão. Rufu rwuchipinda wese Morte a entrar muna Jesu. em Jesus. Ndozvitaura soko raMwari. É o que a palavra diz. It was about the 60th hour and darkness came over the whole land until the 9th hour. Era From 6 sexta hora. to 9. Das sexta hora até nona hora.
3 hours 3 horas. rufu ruchipinda muna Jesu. Morte a entrar em Jesus. I want you to see how great death is. Quero que você entenda como a morte é grande. 3 hours 3 horas. rufu ruchidemonstrata Morte a demonstrar-se. kupinda muna Jesu. Entrando em Jesus. Hatina chikonzero chekuurayika. Não temos motivo para nos matarem. Jesu akatora rufu rwese akarukunda. Jesus carregou toda a morte e venceu. Hallelujah. Amen. Akatora rufu rwese Levou toda a morte akarupfeka e usou. akarukunda. E ele venceu. Hakuna chine rufu kana chinogadzirwa nerufu Não tem nada que tem morte o que a morte pode fabricar. chine right yekukukunda. Que tem o direito de te Even vencer. rufu chairwo Mesmo iye a própria morte. iye rufu Ele morte. haana simba Não tem poder. nekuti 3 hours Porque 3 horas achidemonstrata a mostrar ability a yake habilidade dele, simba rake. poder dele. Jesu akatipinda Jesus disse entra. but Jesu haana kuurayiwa. Mas Jesus não foi morto. Glory a Deus. Amen. Garai pasi munzwe soko Pode sentar. ramandipedze manje manje. For the sun stopped shining. Porque o sol parou de brilhar. Jesus was representing the light. Jesus representava a luz. Kutaura kuti akaita umunhu complete. Quer dizer que Jesus tornou-se homem por completo. Riri kunzi the sun stopped shining harisi zuva rekunze. O que está a se falar, o sol parou de brilhar, não é o sol de fora. chiri muna Kristu Jesu Mas a luz que está em Cristo chakamboita Jesus dim. apagou. Why? Because he became human. Por quê? Porque ele ficou humano. Rufu rwakaita kunge rwadominator. Morte ficou, parece dominou. And the light switched off. E a luz apagou-se. Listen very well. Saka harisi zuva rekuti kunze zuva rakabva ramira Não no. é o sol de fora, Kuti apanga pasisina que light. já não tinha luz. He took the nature Ele levou a of natureza human de humano. and he became darkness E ele completely. ficou escuridão Because angatakura completo. zvivi, Ele carregou pecado. angatakura zvinotambudza nyika. Estava a carregar o que perturba o mundo. And he carried death before he died. E carregou a morte antes de morrer. Pakapinda rufu Jesu angasati afa. Quando a morte entrou, Jesus estava vivo. 3 hours rufu ruchipinda, it was before his death. 3 horas, morte entrar era antes de Jesus morrer. Tererai. Amém. And the curtain of the temple was torn into 2. E o véu do santuário rasgou-se no meio. When pakaita Jesu munhu nyama, Quando Jesus tornou-se carne, rufu rwapinda maari, depois da morte entrar nele, ndobva atora nature yedu. ele levou a nossa natureza. Tanga tisingatenderwe kupinda in the presence of God. Não éramos permitidos entrar na presença de Deus. Maipindwa nemapriest. Somente sacerdotes podiam Apostle entrar. was teaching us Apóstolo ensinou-nos. kunzi tanga tisingapindi. Não podíamos entrar. Vaprista vaitotanga vareverera Sacerdotes primeiro, mhuri dzavo. eles primeiro oravam para a família dele, vamwe vasati vanamatirwa. antes de orar para os outros. Tanga tisina access. Nós não tínhamos acesso. Wanga usingagone kupinda wega kuti Kristu ndiregerere. Você não podia entrar sozinho e dizer Cristo me perdoe. Taisagona kukumbira tega. Nós não conseguíamos pedir Saka sozinho. Jesu paakatora nature yemunhu, Quando Jesus levou a natureza do homem, takabva taqualifya nós qualificamos kuita vana vaMwari. ser filhos de Deus. Soko raMwari tanzi altar yanga ine curtain, A palavra de Deus diz no altar tinha um véu, temple. templo. Saka tanga tiri limited kuenda kualtar. Nós éramos limitados de chegar até o altar. Taisara kunze. Nós ficávamos de fora. Mapriest ndo aipinda. Somente sacerdote que podia entrar. Jesu paakatora nature yemunhu, Quando Jesus carregou a natureza do homem, the curtain broke. aquele véu quebrou-se. Tikava neaccess. E nós começamos a ter acesso. Ndo patakaqualify. É onde qualificamos. But I want you to understand Mas- one thing. Quero que você entenda uma coisa. Pari kubreaka curtain Jesu achiri alive. Quando o véu rasga-se, Jesus está vivo. Papinda urwere, Quando entrou doença, papinda rufu. quando entrou a morte, Rufu harina kupinda kuuraya Jesu. morte não entrou para matar Jesus. Ndoda kuti Quero que mupanzwisise. você entenda. Rufu rwakapinda kuurayiwa. Morte entrou para morrer. Glory a Deus. Aleluia. Rufu rwakapinda Amen. muna Jesu. Morte entrou em Jesus. Kuurayiwa na Jesu. Para a morte morrer através de Jesus. parwakapinda zvese zviri kuitika the curtain broke. Porque quando entrou, o véu rasgou-se. Jesu asati afa. Jesus está vivo. I want you to understand the Quero word. que você entenda a palavra. Pa 46,
46. Panozonzi, Jesus called out with a loud voice. É onde diz Jesus gritou em alta voz. Meaning the curtain broke. Quer dizer que o véu rasgou-se. Because Jesus had carried the nature of man. Porque Jesus carregou a natureza humana. He was still alive. Ele ainda estava vivo. He called out with a loud voice. Ele gritou em alta voz. Pa 46. No 46. Atakura rufu. Carregou morte. Achiri mpenyu. Está vivo. Ainda é vivo. Amém. Pa 46. 46. Dai anga auraiwa nerufu. Se fosse a morte matou Jesus, Anga asingafanwe kuzoita called out. ele não ia gritar em alta voz. Come on, church. Amém. Hallelujah. Toda kuti mupanzwisise. Quero que você entenda. Tiri vakundi. Somos vencedores. Rufu riri pasi petsoka. Morte está embaixo dos pés. Atitongi nechakakundwa naKristu. Nós não somos reinados com coisa que Cristo Tiri venceu. pamusoro perufu. Nós estamos em cima da morte. Hallelujah. Amém. Tinotonga rufu. Nós é que comandamos a morte. Tinotonga urwere. Nós é que condenamos a Tinotonga doença. urombo. Nós é que condenamos a pobreza. Glória a Deus. Amém. He cried. He called out with a loud voice. Jesus gritou em alta voz, não chorou. Into your hands I commit my spirit. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Kutaura kuti mweya waJesu unoburitswa nerufu. Quer dizer que o espírito de Jesus não foi tirado com morte. Kana tikati munhu afa rufu runopinda mweya wobuda. Quando diz que a pessoa morreu, quer dizer que morte entra e espírito sai. Chinoburitsa mweya mumunhu rufu. O que tira espírito de pessoa no corpo é a própria morte. But 3 hours rufu ruchipinda muna Jesu. Mas 3 horas morte a entrar em Jesus. Arina kumuuraya. Mas não conseguiu lhe matar. Pa 46 anoti Mwari ndaburitsa mweya wangu ndega. 46 ele diz, Deus, eu sou a tirar meu espírito sozinho. Aleluia! Andisi kuda zvekujamba nasi. Eu não quero saltar. But ngondinzwisisawo please. Mas me entendam. Glória a Deus. Jesu haana kuurayiwa nerufu. Jesus não foi morto com a morte. He called out with loud voice. Mas ele gritou com alta voz. Munhu atakura matenda. Alguém que carregou todas as coisas. Achine power. Ainda tem força. Munhu atakura urombo. Pessoa carregou pobreza. Munhu atakura urwere. Carregou doença. Hanzi cried out. Atakura rufu futi. Que carregou morte. I commit my spirit. Eu entrego meu espírito. Ndapa mweya wangu. Eu entrego meu espírito. Ndauburitsa. Eu tiro. Ndakupai. Eu te dou. Kutaura kuti anga achiri mupenyu rufu ruripo. Quer dizer que ele estava vivo, mas a morte existindo. Arina kumuuraya. Morte não conseguiu matar ele. Iye akauya ega. Por isso que diz, ele veio sozinho. Akauburitsa wega. Ele tirou sozinho. He was never been defeated by death. Ele não foi derrotado com morte. Rufu ruchipinda mana Kristu rwakafa. Morte, quando entrou em Cristo, a morte morreu. Glória a Deus. Chese chaitakurwa naKristu pachikomo cheCalvary. Tudo que Cristo estava carregando na cruz changa chichipinda kunoita an end. estava a entrar a ter um fim. Hakuna chakamudominate. Nada lhe dominou. Hakuna chinokukunda iwe. Nada te domina. Hakuna chinokudominate. Nada te domina. I Aleluia. commit my spirit. Eu entrego meu espírito. Ndaburitsa mweya wangu ndaupa. Eu tiro meu espírito e te dou. Kotsano rufu mapindire. Senhor, morte entrou para o quê? Aleluia. Hallelujah. Because chandinoziva kana munhu murufu rukapinda. É o que eu sei quando morte entra em alguém. Spirit inobuda. Espírito sai. But Jesu anoti Father. Mas Jesus diz, Pai, I commit. eu entrego. Ndinokupai mweya wangu. Eu te entrego meu espírito. Kutaura the devil. Quer dizer que o diabo, The death. morte, It could not take the life não of Jesus. conseguiu levar a vida de Jesus. He cannot take your life. Ele não pode levar a sua vida. Death cannot take your life. Morte não pode levar a sua I vida. commit my spirit. Eu entrego meu espírito. Hallelujah. Iye rufu arimo. Morte lá. Jesu akati ndada kufa. Jesus diz, eu já quero morrer. Kwete kuti rufu ati ndauya Não, porque morte diz, eu já vim kuzokuuraya. para te matar. Haana kuurayiwa. Ele não foi morto. Saka chinzi even death could not hold him É back. por isso que a Bíblia diz, mesmo a morte não conseguiu lhe segurar. Akamuka. Quando ele ressuscitou, Rufu harina kugona kumisa. morte não conseguiu lhe impedir. Nekuti harina kubvira rwambata. Porque nunca conseguiu lhe pegar. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Harina kubvira rwakamubata. Não conseguiu lhe pegar. Death Morte has no power não tem poder over you. sobre você. Glória a Deus. I commit my spirit. Eu entrego meu espírito. He cried. He called loud. Ele chamou com alta voz. Vachinzwa. A ouvirem, Akatakura complete
complete death. Carregou morte completa. Rufu rwese Toda morte. 3 hours. 3 horas. Jesu akati ngarurege kusara kunze. Jesus disse, não fica por fora. Rozoti handina kupinda wese. Não vai dizer, não entrei completo. It was dark Ficou escuro. from 6 to 9. 6 até 9. Death entering into Morte a Christ. entrar em Cristo. And he finished to enter all. E terminou, entrou And completo. Jesus said, you cannot kill E me. Jesus disse, você não me mata. He looked up, Olhou para for he cima. was already up. Porque ele já estava em He said, cima. God, Disse, Deus, I am taking out my spirit. eu tiro meu espírito. Aleluia. chokwadi ndechekuti rufu harina kugona kumuuraya. A verdade é que morte não conseguiu matar Jesus. ndosaka chinzi akauya kuzozvipa. Por isso que diz que ele veio se entregar. anogona kumuuraya. Não conseguiu lhe matar. hatina makristu Nós não temos cristão. MPE. anogona kuurayika. Que consegue ser matado. Death is above you. Morte está acima. kana jesu akakunda rufu rwese, Se Jesus venceu toda a morte, iwewe uri mukundi kurufu. você também é vencedor. haleluya, uri mukundi. Você é vencedor. haana kutakura half death. Não carregou metade de morte. haana kufenda. Ele não desmaiou. aida kuti rufu rwuzvidemonstrate Queria que a morte demonstrasse maari. nele. kana uchiuraya pinda undiuraya. Se você mata, entra e me mata. But the life which is in Jesus, Mas a vida que está em Cristo, no man can kill it. nenhum homem pode matar. Aunavira wakaurayika upenyu. Você, tua vida não é possível matar. uri muna kristu. Você está em Cristo. The life which is in Jesus A vida em Jesus is undieable. não morre. hauna kubvira wakafa. Você não morre. rufu rwakapinda. Morte entrou, but haruna kukwanisa mas não kuuraya. conseguiu te matar. iye ega Ele sozinho ndiye akaburitsa é mweya que tirou seu espírito kuti nyama yake itende kufa. para o corpo dele aceitar a morte. Because what brings life is the spirit. Porque o que dá vida é o espírito. jesu haana kuburitsa mweya wamwari. Jesus não tirou o espírito de Deus. anzi I commit my spirit. Disse, entrego o meu espírito. mweya wemunhu wekufema. Espírito do homem de kwete respirar. mweya wamwari. Não o espírito de Deus. But he took out his breathing Mas tirou spirit. o seu espírito de respirar. kuti rufu ndoda kukupa access. Morte só te dar acesso kuti ndife. para morrer. ndikasaburitsa mweya wangu Se ndega. eu não tirar meu espírito sozinho. Yes. ndikasaburitsa mweya wangu Se eu não ndega. tirar meu espírito sozinho, hapana yaunogona não kutamba. vai fazer nada. haugone Não kundiuraya. consegue me matar. Death is above us. Morte Death é is under us. abaixo. We are above death. Nós estamos em cima da morte. Glória a Deus, we are above death. Nós estamos em cima I da said morte. you and me. Você e eu. And Papa. É apóstolo. We are above death. Estamos em cima da We are morte. ordained by Christ Somos ordenados por Cristo to overcome death. para vencer a morte. Haugone kundiuraya. Você não consegue me matar. He helped death. Ele ajudou a morte. Aleluia. Jesu akabatsira rufu Jesus ajudou a morte kuti afe. para morrer. Da rufu harwaigona. Porque morte não ia conseguir. akatoona kuti ndikaita zvekutamba panapa Disse, ele viu se eu ficar aqui. ndinogona kunovigwa ndiri mupenyu. Pode me enterrar vivo. ndikanzi let me help you. Deixa eu te ajudar. ndikanzi let me help you. Deixa eu te ajudar. I want you to understand Quero que você entenda kuti chakaitwa najesu o ichi que Jesus fez. chakatipa Nos authority deu autoridade over death. sobre a morte. We are not ordinary. Não somos We are ordinários. in dominion. Estamos nos domínios. We are in authority. Estamos na autoridade. We are rulers Nós reinamos over death. sobre a Because morte. death is the Porque maximum. a morte é máxima. It comes with a manifestation of Vem intimidation. como uma manifestação de intimidade. That's why when it wanted to enter in Por Christ, isso, quando queria entrar em Cristo, it manifested. It manifestou-se. became dark. Ficou escuro. It wanted to manifest. Queria manifestar. Queria mostrar grandeza dele. Wanted to show his And greatness. Jesus put his hands on the pocket, Jesus colocou a mão no bolso. on the cross, Na cruz. in the spirit. No espírito. And he said, death, Disse morte. take your time. Leva seu tempo. Enter all of you. Entra por completo. 3 hours. 3 horas. Achipinda A rufu. entrar morte. Achipinda rufu. A entrar morte. Achipinda rufu. A entrar morte. And Jesus said, E Jesus disse, are you done? acabou. Death, are you done? Morte acabou. Do you still have another Ainda death tem mais outra morte. that you can enter? Para entrar. Zvikanzi na death handisisina. Morte diz, já não tenho. Zvikanzi let me help you. Morte, Deus disse, pode deixa eu te But I will ajudar. die. Para morrer. If I don't remove my Se spirit, eu não tirar meu I will espírito, not die here. não vou morrer. Because my Porque a minha life vida is above
death. Está acima da No one who morte. has got the life of Jesus, Ninguém tem a vida de who Jesus. can be defeated by Que pode death. ser derrotado com We have morte. power over death. Temos poder We sobre have power over morte. death. Poder I sobre said the morte. power over death. Poder sobre Death morte. cannot rule Morte us. não pode nos We reinar. cannot die before our time. Podemos morrer antes do tempo. We cannot die when we don't want to die. Podemos morrer enquanto não queremos. Hallelujah. Yes. Jesus, he decided. Jesus If he decidiu. wanted to be buried alive, Se ele queria ser enterrado ia vivo, fazer. he was going But he to. could not be buried alive Mas não podia ser enterrado because vivo. there was a decree Porque tinha um decreto that he must que die. deve morrer. But death could not kill him. Morte não podia So he matar. said, Father, Ele disse, Pai, let me remove my spirit deixa eu tirar meu that espírito I'll stop breathing. para parar de I respirar. talk to you with confidence. Falo para ti com confiança. You will not die. Você não vai I morrer. said you not die. Você não vai I morrer. said you not die. Você não vai I morrer. said you not die. Você não vai morrer. Akatakura. Ele carregou Rufo. morte. The greatest demon, O maior demônio, the weapon of darkness, a maior arma do diabo, das trevas, it could not defeat. não conseguiu derrotar. It could not defeat. Não conseguiu derrotar. Father, Pai, I commit my spirit. entrego o meu espírito. Ndinopa mweya wangu kwamuri Entrego o meu espírito kuti ndigone kufa para eu conseguir morrer. ndizadzikise zvamakandituma. Para cumprir o que o Senhor me mandou. Glory a Deus. Are we together? Amém. I commit my spirit. Entrego o meu When he had espírito. said this, Quando disse isso, he breathed his last. ele teve o último respiro. Asi rufa akauraya Jesu. Não é morte que matou Jesus. Rufa haigona kuuraya upenyu. Morte não consegue matar a vida. Jesus took his life. Jesus levou sua própria vida. Permitiu. E allowed. He was defeated death Morte foi to a derrotada. point of not managing to kill him. Até o ponto de não conseguir matar Jesus. Hallelujah. People, they say they died. He died Pessoas dizem que ele morreu with death com morte. because they don't know this verse. Porque não sabe esse versículo. Akatendera kuti rupinde maari rumuuraye Ele permitiu morte entrar para ele matar morte with his authority. com a sua autoridade. Not that death came with authority to Christ. Não porque morte veio com autoridade para It's a Cristo. lie. É mentira. Death has never been above Jesus, Diabo nunca teve em cima de Cristo. and it will never E be. nunca vai ser. Yes. Aleluia. Amém. Declara: eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus e ninguém vai me matar. e ninguém vai me matar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho poder Eu tenho poder sobre a morte. sobre a morte. Morte Morte não vai me matar. não vai me matar. Morte Morte não vai me matar. não vai me matar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Today I just received Hoje eu recebi a call from Kronos. uma chamada de irmã Cronos. I missed it. I called back. Eu perdi a chamada, liguei de volta. They said, Apostle, I called to tell you that I'm very, very fine. Ela disse, apóstolo, liguei para dizer que estou muito bem. Amém. Thank you, Lord. Death has no power. Morte não tem poder. Thank you, Jesus. Amém. Death is defeated. Morte está derrotada. Says, I called you, Apostle. I wanted to tell you that I am very Ela fine. disse, apóstolo, eu Not liguei para fine. dizer que estou muito bem, não bem. She said, hoje é sexta, Friday. Today is na Friday. quarta, na quinta, She said on Thursday. quinta-feira, ontem, Yesterday. não sei, ontem, não sei. Acordei bem. She said, I woke up very fine. Apóstolo, estou muito bem. She said, Apostle, I'm very fine. Só perdemos um irmão na igreja de Nhamatanda, estou a ir. We just lost a brother in Nyamatanda. I'm going there. Death has no power. Morte não tem poder. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Yeah. Yesterday evening, Ontem à noite, I'm doing my own things. Eu estava a fazer minhas coisas. I received a call. Recebi chamada. Apostle, Apóstolo, please, por favor, emergency, rápido. prayer.
uma oração de Somebody emergência. is dying. Alguém está a morrer. And I could hear from far away. Eu consegui ouvir de longe. Apóstolo, não quero morrer. Apostle, I don't want to die. Apóstolo, não quero Apostle, I morrer. don't want to die. Apóstolo, estou a morrer. Apostle, I'm dying. Apóstolo, não quero morrer. Apostle, I don't want to die. It was Pastor Mystery. Era a pastora Mistre. Death has no power. Morte não tem poder. I said, what's wrong, Eu Pastor disse, qual é o Mystery? problema, pastora Mistre? Says the apostle, Ela disse, apóstolo, I have a sister here. tenho uma irmã aqui. They called me. Me ligaram. She is cold. Ela está fria já. She is silver. Ela já Cinza. está cinza. Amém. Her body is O cinza. corpo dela já está cor cinza. She is crying from the background. Está a chorar por trás. Open my eyes Abre os meus olhos for me not to close. para eu não fechar. If I close Se my eu eyes, fechar os meus olhos, I am dead. já estou morta. Amém. And Pastor Misty said, Apostle, what can we do? Pastora Mistre perguntou, apóstolo, o que podemos fazer? I said, give her the phone. Eu disse, dá ela o telefone. She cannot open her mouth. Ela não conseguia abrir a boca. She is now binding the teeth. Já estava a morder os The dentes. body is O cold. corpo está gelado. People are seeing death. As pessoas estão a ver morte. And I say, E declare, eu disse, declara, I will not eu die. não vou morrer. And she said, I will not E ela die. disse, eu não vou morrer. I said, what happened? Eu disse, o que aconteceu? Said, Apostle, I felt something entering in through my neck. Disse, apóstolo, eu senti algo entrar pelo meu pescoço. When it entered, it went straight to the head. Quando entrou, foi diretamente à cabeça. And I became sick. E fiquei doente. I said, don't worry. Eu disse, não se preocupe. Declare, Declara, I will not eu não die. vou morrer. She could not open her mouth, Ela não conseguia abrir a boca, but she could declare, mas ela conseguia declarar, I will not eu não die. vou morrer. I will not Eu não die. vou morrer. I say, I will Eu disse, live. fala, eu vou viver. She said, I will Ele live. disse, eu vou viver. Thank you, Lord. Amen. Yes. Pastor Missy said, she's dying, Apostle. Pastora Mistre disse, apóstolo, ela está a morrer. I said, she will not Eu die. disse, ela não vai morrer. Prophet is O declaring, profeta está a declarar, Jesus did not die. Jesus não morreu. He Yes. allowed himself to Ele die. permitiu ele mesmo morrer. He offered Ele ofereceu himself ele próprio to the Father, para o Pai, not to death. não para a morte. He Ei! says, unto you, Ele disse, para ti, I commit my eu life, entrego a minha vida, Thank you, my Lord. spirit, o meu espírito, not to the devil, não para o diabo, not to death. não para a morte. I said, you will not die. Eu disse, você não vai morrer. Pastor Misty said, Apostle, she's dying. Pastora Mistre disse, apóstolo, ela está a morrer. I said, Apostle, please, Ela disse, apóstolo, por favor, call me back. me liga de volta. Now, call me back to life. Ela estava dizendo, apóstolo, pode me chamar de volta à vida. I am going, Apostle. Estou a ir, apóstolo. I said, you will not Eu die. disse, você não vai morrer. Says, Apostle, I'm going. Ela disse, apóstolo, estou a morrer. I said, take her to hospital. Eu disse, leve ela para o I'll hospital. be praying as you are going. Estarei a orar enquanto vocês estão aí. And as they are going, Enquanto estavam a ir, we were declaring, nós estávamos a you will declarar, not die. você não vai morrer. You will not Você não die. vai morrer. She began coughing. Ela começou a tossir. She began coughing. Começou a tossir. When they go to the yesterday, Isso foi ontem. when they go to the Quando hospital, chegaram no hospital, I called again eu liguei de novo. because I had given them time because of the road and Porque everything. deixei tempo para eles por causa da estrada. When they go to the Quando hospital, chegaram no hospital, I said, how is eu disse, she? como é que ela está? There's Apostle Nameshma. Ser apóstolo, I said, give descendo. her the Eu phone. disse, dá ela o telefone. Declare, Declara, I will not eu não die. vou She morrer. said, I will not Ela die. disse, eu não vou morrer. And she was Quando declaring. ela estava a declarar, I heard the prophet speaking to eu Mama. vi o profeta falar com a pastora Pastor Mistra. Mystery speaking to Pastora Mistra Mama. falar com o profeta. Said she began to bring out foam. Disse, ela começou a tirar Spuma. espuma. She began to bring out spuma. Começou a tirar espuma. Began to bring out Começou a spuma. tirar espuma. Agitar. Ela começou a convulsionar. But she is almost dead. Mas já estava quase morta. Amém. Yeah. Amém. But she slept home. Mas ela dormiu em casa. My God. She went back home walking. Ela voltou para casa a andar. From 3 o'clock, Das 3, 6 o'clock, das 6. she was going back home. Ela já estava a voltar a casa a andar. Walking. Andar. She was free. Ela já estava livre. She was eating. Estava a comer. Today, Hoje, she is fine. ela está bem. She is fine. Ela está bem. I met Encontrei in the afternoon. à tarde. I met one who was with Pastor Mystery. Encontrei com alguém que estava junto com o pastor And I said, Mistra. how is she? Perguntei como é que ela está. Says, I passed through her house. Disse que passei de casa She dela. is fine. Ela está bem. You will not die. Você não vai morrer. Death has no Morte power. não tem poder. Death has no Morte não power. tem poder. Death has no Morte power. não tem poder. Did not kill Jesus. Não matou Jesus.
Uma coisa que eu gostei. O profeta disse. A Bíblia falou no Coríntios. Foi impossível que a morte segurasse Jesus. Porque não matou Jesus. Não tem poder. Não tinha poder, morte, sobre o corpo de Jesus. Porque não conseguiu matar Jesus. Amém. Eu sempre digo, conhecimento é poder. Da forma que eu vou para casa, It's not how I entered. não é como eu entrei. I have revelation. Eu tenho revelação. I have revelation. Eu tenho revelação. I have Eu revelation. tenho revelação. I have Eu revelation. tenho revelação. When prophet was saying here, Quando o profeta estava a falar aqui, I was declaring, eu estava a declarar: I will not die. eu não vou morrer. I will not die. Eu não vou morrer. I will not die. Eu não vou morrer. What matters O que importa is not prayer. não é oração, The word. a palavra. Now I have the reason Agora tenho a razão to pray de orar, because I have the word. porque eu tenho a palavra. Vamos dar. Let us give. My God. Vamos dar. Já está. Let us give. Já está. Let us give. Já está. It is done. My God. Amém. I will not die. Não vou morrer. I have life. Eu tenho vida. I have life. Eu tenho vida In abundance. em abundância. Life. Vida. Zoe. Zoe. Amém. Thank you for the word, prophet. Obrigado pela palavra, profeta. Vamos dar. Vamos dar. Vamos Let dar. us give. Let us give. As people who have life. Como pessoas que têm vida. As people who have life. Como pessoas que têm vida. Amém. Shinekeo. Sinekeo. Amém. Morte. Could not kill. Não conseguiu matar. Jesus offered himself. Jesus ofereceu-se. Ok. Você está a sofrer, você. You are suffering. Para me matar. Morte, você está a sofrer to kill me. Deixa eu te ajudar. Let me just help you. Pai, Father. já venho. Amém. Já venho. He has come. He came already. And you know the devil Você conhece o diabo? says, I killed him. Ele disse, eu matei. You know, they lie to themselves knowing they are lying to themselves. Eles se enganam a saber que estão a se enganar. Amém. They lie to themselves. Eles se enganam ou Knowing. mentem. The devil knows he did nothing to kill O Jesus. diabo sabe que não fez nada para matar Jesus. Jesus gave himself to the Jesus Father. se entregou para o Pai. You will not die. Você não vai morrer. Let them do whatever they do. Deixa eles fazer qualquer coisa que fizerem. You will not die. Você não vai morrer. Amém. If you die, Se você morrer, you'll be the second to rise from the dead. você será o segundo a ressuscitar dos mortos. Physically. Fisicamente. Physically. Not Fisicamente. spiritually. Não espiritualmente. Physically. Fisicamente. People will run away Pessoas vão fugir. thinking você é fantástico. Pensar que você é ghost. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Deus te abençoe. Até no domingo. See you on Sunday. Vamos preparar. Let us get ready. He rose. Ele ressuscitou. On Sunday, No domingo, he rose. ele ressuscitou. We are going to rise up Nós vamos ressuscitar from the dead. dos mortos. God bless.